Olá, sejam muito bem-vindos. Como é bom ter a sua companhia. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região. Vamos começar? Primeiro aquele destaque com os nossos repórteres que já estão posicionados por aqui. Uma enxurrada no entorno. Em Lusiânia, uma motociclista foi arrastada pela chuva. Ela foi salva por policiais em uma viatura que passava ali na hora exata do acidente. Éder Fritz. Pois é, Vivi, como a própria polícia falou, foi por Deus mesmo, um momento de sorte. Porque ela acabou caindo aqui nesse cruzamento aqui de Lusiânia e a moto ficou em cima da perna dela. Com a força da correnteza, quase que essa história não acaba com um final feliz. Ainda bem que terminou, né? Até já, Éder. Em Planaltina, uma idosa morreu atropelada por um ônibus da aviação Piracicabana. Ana Lídia Araújo. É isso mesmo, Vivi. Essa senhora tinha 89 anos e morreu no local do acidente. A Polícia Civil agora investiga o caso. Daqui a pouco a gente entende melhor o que foi que houve, né, Ana Lídia? E a Polícia Militar vai atender uma denúncia de som alto no Lago Paranoá e acaba encontrando uma jovem procurada por furto de perfumes importados. Ela era a penúltima foragida de uma quadrilha investigada pela Operação Bad Girls. A festa não acabou nada bem, né, Vanessa? Não mesmo, Vivi. Olha só, penúltima, porque ainda tem o Thiago, viu? Esses aí são integrantes com mandados de prisão expedido. Porém, a polícia investiga aí centenas, dezenas e sabe lá quantos furtos praticados por essa quadrilha que teve a Mônica presa. Falta o Thiago, mas daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes de investigação e como é que está a situação desses que já tinham sido presos. Saíram, ainda estão presos. Daqui a pouquinho eu conto. Combinado. Obrigada, Vanessa Vitória. E amanhã é aquele dia em que o comércio promete descontos, todo mundo animado. Muitas lojas até já começaram com essas promoções. Mas será que essa promoção tá boa mesmo, hein? Vamos dar uma volta pelas ruas com o Procon DF para falar sobre como não cair em golpes e o que você mais deve ficar atento na Black Friday. Tem muita propaganda enganosa por aí, hein? Participe comigo do jornal, o telefone está aqui para você, o nosso WhatsApp é o 96232421, já salva no seu celular, manda uma sugestão de reportagem para a gente, comenta as notícias que a gente traz ao longo da nossa edição e manda aquela foto assistindo ao jornal, o momento que a gente se conecta, eu fico sabendo quem está aí do outro lado, eu quero estar cada vez mais perto de você. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora, hein? Hoje é quinta-feira, 23 de novembro. Vem comigo? Já estamos no ar. A gente começa com uma cena impressionante. Ontem à tarde caiu uma chuva forte na região de Lusiânia. E algumas ruas de uma avenida se tornaram uma verdadeira corredeira de água. Uma motociclista, gente, que passava pelo local, foi levada pela enxurrada. A gente está vendo aí no detalhe dessa cena. São imagens ali que a gente fica se perguntando, né? Meu Deus do céu, como é que isso pôde acontecer? A gente vai mostrar para vocês depois como que ela começou a ser arrastada. Por muita sorte, uma viatura passava ali no local, acabou resgatando essa vítima que mesmo assim ficou machucada, né? Porque foi arrastada ali pela rua. O repórter Éder Fritz, ele foi até esse local, tem mais informações pra gente. Éder, boa tarde para você, bem-vindo. Olha, é aquela história que a gente fala, né? A polícia estava ali na hora certa, no local certo para conseguir salvar essa motociclista. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos que assistem aqui o SBT Brasília, primeira edição. Vivi, olha, você falou aí, nem parece que esse local que a gente está aqui agora, em Lusiânia, estava totalmente alagado ontem. Ontem isso aconteceu por volta das 6 da tarde. Agora está fazendo 30 graus, mas ainda está começando a formar aquele tempinho de chuva aqui, já está aparecendo, já está cobrindo o sol. Mas sabe quando está até difícil para você enxergar de tão calor? Essa mulher, Vivi, ela tem 29 anos, de prenome Fernanda. Ela estava voltando para casa. Ela trabalha aqui bem próximo, a casa dela também fica a algumas quadras aqui, mas quando ela passou aqui por esse cruzamento, a força da água estava tão forte que ela acabou derrapando e caiu. No que ela caiu, Vivi, imagina, a moto ficou
pressionando a perna dela. Só que aqui, ó, vou até pedir para o Rogério mostrar, aqui é uma rua que aparentemente tem uma queda, a água poderia escoar para lá. Mas a força de um bueiro que tem aqui no local, bem próximo aqui de onde ela cai, mas a força da água que estava puxando, a pressão da água acabou puxando ela em direção a este bueiro. Foi quando essa viatura passou, a gente tem até as imagens aí do momento em que ela aparentemente está dando sinal, pedindo ajuda, gritando ali, porque ela estava literalmente sendo arrastada do canto ali da rotatória para a direção desse bueiro. Só que, por sorte, esses policiais que trabalham aqui no batalhão bem próximo aqui do local estavam passando, viu aquela cena e prestou o atendimento para ela. Segundo a polícia, eu conversei com os policiais aqui, ela estava bastante abalada, em estado de choque e a todo momento pedia socorro, Vivi. Mas a situação, apesar do tempo aqui, a água dessa avenida costuma ser arrastada toda para cá. Nós temos um outro problema, que são esses bueiros. Aqui eu estou do lado de um, ó. Pedi para o nosso cinegrafista mostrar, dá para ver que a tampa dele está totalmente quebrada. Por aqui, muito lixo ali, onde a água deveria vazar. E tem outro bueiro aqui, Vivi, vou até atravessar rapidinho a rua, tomando cuidado aqui. Opa, senão a gente é atropelado ao vivo. Tem outro bueiro ali do outro lado. Esse bueiro aqui tem até um pedaço de carro, viu? Ou seja, a situação parece ser bem frequente aqui nessa região, para a gente mostrar como que é o perigo de você trafegar, não só para os motoristas, ela estava de moto, né? Mas também para os pedestres, porque a gente sabe que quando chove, isso tudo acaba alagando. Ó, para você ver a altura que fica aqui essa rua, mesmo assim, ela acabou sendo alagada. Vou até chegar perto aqui para vocês verem que a água poderia vazar aqui, mas acabou formando um bolsão de água ali, justamente pela força desse bueiro. Esse outro aqui já dá para ver que alguém já se machucou por aqui. Tem até um pedaço de carro que foi deixado aqui, muito provavelmente alguém ficou preso aqui ou a água trouxe para cá. Mas olha, Vivi, é até triste que a gente tem um problema de saneamento aqui também. Porque olha a situação desse bueiro. Imagina um buraco desse tamanho quando chove. A pressão que dá da água acaba arrastando todo mundo, né? E ela deu sorte ainda que não chegou até essa boca de bueiro, que aqui facilmente, se ela tivesse caído, essa situação toda tinha ficado ainda mais pior. Eu conversei hoje, vou até pegar os créditos aqui, que é importante a gente valorizar o trabalho desses policiais. Entrevistei o Sargento Sarmento, ele é do CPE, da Companhia de Policiamento Especializado aqui de Lusiânia. E foram eles que prestaram ajuda a essa mulher de 29 anos. Vamos assistir a sonora dele aí, que eu acabei de fazer ali no departamento policial. Os policiais perceberam que a moto estava não deixando com que a vítima, né, saísse do local, diante do peso da moto e diante aí da forte pressão da chuva que estava naquele local lá, né? Tinha a rotatória e na rotatória estava presa no meio fio. O senhor chegou a comentar que ela estava bastante abalada, meio que em estado de choque. Como que foi isso, essa primeira abordagem? Os policiais, né, primeiramente, após prestar o socorro, o auxílio nela, né, a ajuda, percebeu, né, depois de colocá-la num local seguro, coberto, percebeu que estava nervosa, bastante em estado de choque, e percebeu também uma pequena lesão em sua perna, né, o que foi ocasionado em virtude aí da moto estar em cima de sua perna. Da queda quanto da força da água. Do arrastamento, exatamente. Ela foi encaminhada para o hospital. O que aconteceu depois? Após a gente conseguir tranquilizá-la, fazer com que ela, né, se sentisse mais segura, foi orientado, né, pelos policiais que ela fosse conduzida ao hospital para socorro médico, né, de primeiramente o primeiro socorro ali naquele momento. Porém, ela optou aí por aguardar a chegada do seu esposo, que dependente da situação lá, ela iria ou não para o hospital.
Éder, olha, eu vou te falar, que sorte. Eu estava aqui, né, impressionada com essas imagens e tensa com você também aí, atravessando essa rua de um lado para o outro. Você toma cuidado, pelo amor de Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vendo aí esse local que você está, que tem um desnível bem grande. Ela estava aí desse lado onde você está ou do outro onde você começou o link aqui conversando com a gente? Porque, realmente, se a água estiver passando por aí, olha só a força e a altura que ela chegou. Pois é, Vivi, só uma correção antes de responder. Eu acabei chamando ele de sargento, mas ele é tenente sargento Sarmento ali da companhia. Eu fiquei bastante intrigado quando eu cheguei aqui também, como que conseguiu acumular água com uma descida, com um desnível desse tamanho. Foi ali do outro lado, eu vou mostrar o que aconteceu. Daqui já dá pra gente perceber que a rua, para ser bem didático, ela faz como se fosse um V. Então esse V vai dar direto ali na boca de lobo, na boca de esgoto. E a força ali da boca de esgoto que acabou puxando toda essa água antes dela chegar aqui nesse ponto aqui dessas entradas, que também serviriam para escoar, mas ela começou a se aglomerar ali nessa rotatória que tem aqui. E foi essa boca de lobo que acabou dando essa pressão. Vivi, no vídeo a gente não vê, porque é um pouquinho até longe, mas o sargento comentou que ela caiu ali fazendo a rotatória, escorregou na água, mas a moto ficou pressionando a perna dela. Então, ela caiu logo aqui no meio da rotatória e a moto, como ficou pressionando, ela não tinha como sair. Olha, aqui deveria ser o primeiro nível de escoamento aqui, até para dar acesso àquela boca de lobo que a gente estava ali. Mas a rua tende a descer para cá, gerando essa vazão ali para essa boca de lobo. Se esses policiais não estivessem passando por aqui, eu não sei como que ela poderia sair dessa situação. Ela poderia realmente ser sugada para a boca de lobo e ver, ó, foi o pessoal dessa companhia aqui de polícia que está passando aqui agora que prestou os socorros para ela. Como eu disse, o batalhão fica bem próximo aqui, até dar parabéns para os policiais. Mas, Vivi, a gente vê muitos casos de pessoas que são arrastadas mesmo para dentro da boca de lobo e acabam morrendo, porque uma vez que está ali, você morre afogado, não tem nenhuma chance de viver. Se não fosse esses policiais, Vivi, ela com certeza teria sido sugada por essa boca de lobo. Olha só que momento, que situação. Como o policial mesmo disse, o tenente disse, foi por Deus mesmo, porque era questão de segundos para ela poder cair nessa boca de lobo, Vivi. Inclusive, a gente está vendo a foto ali de como que ficou a perna dela, né? Olha só, a calça ficou toda rasgada. Que sorte dela não ter se machucado também, tanto quanto a gente imagina ali vendo essas imagens, né? Ainda mais com a perna presa ali embaixo dessa moto. Olha, fica inclusive, gente, esse alerta, porque existe aí a possibilidade de pancadas de chuva ainda mais fortes até sábado. Então, uma previsão de chuva forte até o fim de semana. Então, esses locais que normalmente costumam ficar alagados, podem, como esse daí que a gente acabou de ver, pode acontecer novamente. Então, atenção, de repente, evite andar por aí se estiver chovendo muito. Não fique ali em algum lugar que você veja que possa realmente escorregar a moto, como foi o caso dessa motociclista. Ela já estava ali, a gente estava vendo antes que ela estava ali parada nessa região e de repente tentou subir ali a rua. Então, não atravesse na hora que estiver com essa enxurrada, porque pode acontecer o que a gente está vendo aí nessa cena. E por muita sorte, como você disse, esse carro da polícia estava passando ali nesse momento, né, no exato momento ali em que ela realmente escorregou ali com essa moto. Que bom que então a gente tem uma notícia aí de que ela está bem. Fica, inclusive, essa dica também para a prefeitura ter uma atenção maior nessa região com as bocas de lobo, limpar para poder realmente não ter outro problema como esse daí. Obrigada, Éder, pelas suas informações, viu? E olha, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha em que os criminosos se vestiram de agentes policiais para poder roubar um comerciante em Santa Maria. Olha, a vítima chegou a ser levada para um cativeiro, sofreu torturas para poder entregar os bens. Quem está acompanhando esse caso é a Ana Lídia Araújo. Ana Lídia, bem-vinda, boa tarde para você. Explica para a gente aqui, olha, inclusive os receptadores dos produtos roubados também foram presos nessa operação?
Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. É isso mesmo. 2 pessoas foram presas justamente por comprar e revender os produtos que foram roubados. Foram diversos celulares, relógios, aqueles smartwatches. Vamos entender um pouquinho como é que foi a dinâmica desse crime? É o seguinte, esse comerciante, ele mora na cidade ocidental. Ele saía para ir trabalhar ali por volta de meio-dia. E quando ele estava na altura de Santa Maria, os criminosos chegaram perto dele em um carro e o abordaram alegando se tratar de uma abordagem policial. Eles estavam com o que poderia-se dizer que é uma sirene, mas só com as luzes, para poder enganar a vítima. Quando a vítima parou, achando que realmente eram policiais que estavam abordando ele, eles foram até o carro e anunciaram o assalto. Foi então que eles pegaram esse homem, tinha um outro carro ali acompanhando, e levaram ele de volta para casa. Foi nessa casa onde aconteceram as ameaças e as ameaças de tortura. Aqui do meu lado eu tenho o delegado Bruno Ornelas, que é o responsável por esse caso, e ele pode contar um pouquinho mais pra gente como foi essa dinâmica quando eles chegaram na casa da vítima, delegado? Sim, os autores, após chegarem na casa da vítima, acabaram ameaçando de fazer tortura, inclusive de colocar a mão nele no fogo, no fogão. Também acabaram batendo na vítima e depois amarraram não só a vítima como sua esposa, e isso tudo na presença de 2 crianças. Quantos anos tinham essas crianças? Tem essas crianças? Tendo em vista que são crianças, a gente omite essas idades, mas menos de 12 anos. Delegado, além das pessoas que compraram e revenderam esses produtos, outras 3 pessoas que estavam envolvidas diretamente ali no crime foram presas, correto? Correto, 3 pessoas foram presas e outra está foragida, que vamos liberar as imagens para a população nos ajudar. E também tinha um outro carro que acompanhava tudo de longe, dando o apoio necessário para a efetiva realização do assalto. É importante mencionar que depois do roubo, eles venderam para pessoas especializadas que depois vendem para terceiros. Essas 2 foram presas por receptação qualificada, que é quando a pessoa adquire um produto que sabe ser de crime e mesmo assim realiza comércio em cima desses objetos. Delegado, eles levaram ele até a casa dele, fizeram essas ameaças, o amarraram na frente da esposa e dos filhos. E o que eles queriam levar ali? Sabiam já que eles tinham esses produtos, que ele trabalhava com celulares? Pelo que nós conseguimos reunir, eles sabiam o que a vítima fazia, que ele realizava comércio de telefones, e também procuraram dinheiro na casa. Todavia não tinha dinheiro e pegaram apenas os aparelhos celulares e os relógios automáticos. Esse crime ele foi premeditado? Existiu ali uma organização desses criminosos? Pelo que nós reunimos, sim, ele conhecia o trajeto da vítima, conhecia a atividade da vítima, então foi tudo planejado e realizado no momento oportuno, então, contra a vítima em Santa Maria. Com a família, ele fez alguma coisa? Eles fizeram alguma coisa? Não, apenas deram coronhadas na vítima e ainda bem não fizeram nada com as outras pessoas da residência. Delegado, foi um trabalho longo de investigação, Esse crime foi em maio deste ano. Como vocês conseguiram chegar até os envolvidos desse crime? Sim, a Polícia Civil, por meio da Corpatria, dá uma importância gigantesca a roubos, que são crimes de extrema violência. Dessa forma, foi feita uma investigação meticulosa e bem calculada ao longo desse tempo, que nos proporcionou, então, realizar hoje a execução dos mandados e tendo êxito, então, em relativo a esse crime. Uma vez que eles conseguiram pegar os produtos ali na casa da vítima, eles foram embora, eles ameaçaram essa vítima de fazer a denúncia, alguma coisa assim? Sim, eles ameaçaram o tempo todo no exercício do crime, Inclusive quando deixaram ela e ameaçaram a polícia. E a gente aproveita essa oportunidade para dizer à população registrar todos os fatos, todos os crimes, que assim nós poderemos então, junto ao Judiciário, ao Ministério Público, retirar criminosos das ruas. Delegado, quantas pessoas envolvidas diretamente foram identificadas? Bom, nós identificamos cerca de 7 pessoas. Tanto as pessoas que realmente executavam o ato do roubo, quanto aquelas que ficavam por trás, organizando o planejamento, e também aquelas responsáveis por dissipar, pulverizar esses aparelhos celulares pela população. Certo. As prisões de hoje foram, então, dos envolvidos e também das pessoas responsáveis pela receptação dos aparelhos. Isso. 3 pessoas que estavam envolvidas diretamente no roubo foram presas e 2 que realizavam, então, a venda desses aparelhos provenientes de crime. Correto. Ainda tem pessoas foragidas?
Sim, existe mais uma pessoa foragida, que a população, então, por meio do telefone 197, se tiver qualquer informação que possa levar à localização dessa pessoa, por favor, entrar em contato, que a identidade será totalmente preservada daquela pessoa que entrar em contato conosco. Eu vou pedir, por favor, aí para nossa direção colocar a foto do homem que está foragido na tela. Trata-se do senhor Lucas Mariano de Araújo, ele tem 25 anos e existe um mandado de prisão preventiva com relação a ele. Qualquer denúncia pode ser feita através do 197. Olha, Ana Lídia, a gente estava mostrando justamente ali o rosto desse homem enquanto vocês estavam falando aí no final e a garantia ali do delegado, do anonimato. A gente sempre reforça isso, que você não precisa se identificar, não precisa ter medo ao ligar para o 197 se você tiver alguma informação que possa realmente ajudar a polícia a colocar esse último nessa quadrilha que está sendo procurado aí atrás das grades. Obrigada, Ana Lídia. Agradeça também ao delegado, por favor. Agora, mais uma atualização na Operação Bad Girls, que investiga uma quadrilha suspeita de ter furtado R$15 mil em perfumes importados em uma perfumaria de um shopping em outubro desse ano. A penúltima foragida foi presa ontem à tarde pela Polícia Militar, gente, totalmente por acaso. Prestem atenção como é que foi. Os PMs, eles foram chamados para atender uma ocorrência de som alto no Lago Paranoá, em uma festa que estava acontecendo ali numa lancha. E aí, quem estava nessa festa barulhenta, em plena quarta-feira à tarde, na lancha? Quem vai contar pra gente é a repórter Vanessa Vitória. Bebê, boa tarde, bem-vinda. Olha, a suspeita, então, ela não imaginava, nem passava pela cabeça, né, gente? Imagina. Tava ali ostentando na lancha, começou ali essa festa toda numa embarcação, acabou na delegacia. Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para você, para todo mundo. A gente costuma dizer que a casa caiu, mas aí a lancha afundou, viu, Vivi? Ela tava com eram 5 casais nessa lancha fazendo barulho, incomodou. Olha só a quadra, que é L16 do Lago Sul, ali pertinho do Parque Asa Delta. E aí a polícia chegou, foi olhar, conferiu o documento de todo mundo. Tá lá a Mônica, 19 anos, famosa já, com o rosto estampado nos jornais, nos noticiários, aqui na TV. Presa. Aí eu fui fazer um cálculo aí, Vivi, que eu falei, gente, tem uns nomes aqui, eu tô lembrando. Eu já falei sobre isso no mês passado, em outubro, uma prisão, lembra, Vivi, de uma loja de shopping lá em Goiânia, que eles foram parados pela Polícia Rodoviária Federal em uma BR, o carro estava lotado de mercadoria, e aí eles tinham sido presos. Na época eu falei o nome de cada um. Era o recanto ainda, da 27ª Delegacia. E aí eu fui falar com o doutor Ataliba, da 5ª DP, na Asa Norte, fazer essa relação toda. Todo mundo, os mesmos. Só para resumir, então, a Mônica presa ontem na lancha. Falta o Tiago, vou dar o nome do Tiago todo aqui, ó, porque tá faltando o Tiago dos Santos Brito. Só falta ele. O resuminho é a Mônica, de 19 anos, presa. Teve a Raíssa, que foi presa, foi uma das primeiras. Eles cometeram um furto, o furto mais emblemático assim que a gente tem, além desse de Goiânia, desse carro que foi parado, e aí tinha o Átila que estava dirigindo, que é o mesmo motorista do bando, que também foi preso, é o do Conjunto Nacional, desse shopping numa perfumaria, que aparece nas imagens ali esse Tiago, confundindo as vendedoras, fazendo perguntas para que a Mônica e uma outra pessoa que aparece de blusa amarela, máscara e touca na cabeça, não é touca essas que a gente vê os criminosos não, é tipo de trabalhar em pastelaria, em restaurante, e aí elas entram e fazem o furto, deram um prejuízo danado aí de R$15 mil, 22 frascos de perfume que elas levaram. E nesse caso, a Raíssa foi confundida com essa de blusa amarela, mas aí depois ela disse que não, que era uma menor. Tanto que os crimes que eles respondem aí é organização criminosa, os furtos, claro, organização criminosa e também a questão da corrupção de menores. Mas por que a Raíssa continuou presa, Vivi? Porque ela é filha da Maria Edinória, que também foi presa, que é a mãe dela, que também faz parte desse bando todo aí, que também foi preso por causa dos crimes de furto. É tanta gente que a gente vai ficando até perdido com tantas prisões que foram acontecendo. Essa Raíssa, de 18 anos, ela está presa pela corrupção, pelo caso de organização criminosa
e corrupção de menores e não desse furto da perfumaria em si. Ela já tem um bebê de 1 ano e 8 meses e ela está grávida, descobriu que está grávida. Olha a situação da Vivi, dessas crianças com a mãe presa e desse jeito participando. O ponto, Vivi, é que dá para perder de vista. São centenas de furtos que eles já cometeram, somando as penas, dá 20 anos para cada um, isso um furto para cada um. Mas se for considerar aí que eles participaram de muito mais, aí essa pena vai longe. E aí o doutor Ataliba falou o seguinte, que pediu para que essa prisão seja mantida deles, porque lá naquela história de quando eles foram parados pela polícia, com o carro cheio, que furtaram lá em Goiânia, que colocaram papel alumínio para disfarçar o alarme, para não disparar nas lojas. Lá naquela ocasião, eles foram soltos na audiência de custódia. Então, por isso que foi deflagrada a Operação Bad Girls, para poder pegar todo mundo e pedir prisão preventiva, porque se colocarem eles nas ruas, eles vão continuar agindo. Então, todo mundo preso, faltando só o Thiago. E aí eu vou dar uma outra atualização aqui, Vivi, não com relação à Mônica só, porque a Mônica aparece na imagem, no furto lá da perfumaria, ela aparece até com cílios bem longos assim, e tem a foto dela presa ontem, de pernas cruzadas, ali com um olhar bem intimidador, que foi a de 19 anos. Essa quadrilha tem muita gente envolvida, tem muita investigação, Vivi. A Maria Edinorá, que eu falei, até me confundi aqui se o nome dela é Edinorá, o sobrenome dela daqui a pouco eu vejo, Edinória, é Edinorá. Me confundi com Edinorá, é Edinória, que é a mãe da Raíssa, tinha a impressão digital dela de 2020. Então é uma lista de crime e um outro problema. Delegacias do Distrito Federal, de Goiânia, então tem que fazer a junção toda dessa organização criminosa bem articulada. Tava todo mundo morando ali no Sol Nascente. Essa que é a mãe, chegou a trocar uma casa por 2 lotes no Sol Nascente e se mudou. Estava em Taguatinga. Então é muita gente, é muita investigação. A polícia segue. O que a gente pede é para que, se você tem alguma informação com relação ao Thiago, de 30 anos, que você entre em contato com o 97, porque é o único aí comandado, tá, Vivi, de prisão expedido, que ainda continua foragido. Porque, como eu disse, são muitas pessoas e mais investigações para serem feitas. Inclusive, quando a Maria de Norá foi pega, tinha uma televisão no carro. Então, eles não furtavam só perfume, eles furtavam de tudo. Teve uma loja eu não vou dizer o nome da loja aqui, que eles levaram vários carrinhos, aqueles carrinhos pequenininhos que criança gosta de brincar, eles levaram muitos. Essa loja nem chegou a fazer ocorrência. Então, tem muito comerciante, muito lojista, que ou não fez ocorrência ou que ainda não cruzou, que foi vítima desse bando. Então, desarticulando eles, ainda tem gente solta agindo. Claro, além do Thiago, ainda pode ter muito mais gente solta agindo, mas vai dando um alento aí para os comerciantes aqui no Distrito Federal, principalmente em shopping. E eles são tão famosos, essa quadrilha que a Mônica estava na lancha ontem, é tão famosa que tem shopping aqui do Distrito Federal que já sabe, que quando vê nas imagens ou algum segurança olha, já sabe que são eles e bota para correr. Não está colocando a Raíssa e o resto do pessoal para correr porque estão na papuda, estão presas. A Mônica também vai se juntar a elas agora. Mas o Thiago ainda está solto. Então tem shopping aqui no DF que já até sabe, que fala assim, ei, chegaram. Porque realmente eles são muito descarados, tem impressão digital deles para todo lado e eles continuam agindo à luz do dia. Esse furto na perfumaria foi por volta de 4 e pouquinho da tarde, foi num feriado que foi do dia 12 de outubro, então eles continuaram agindo com tranquilidade. No outro dia foram lá para Goiânia para furtar lá, foram parados pela Polícia Rodoviária Federal, continuaram na audiência de custódia, saíram, continuaram agindo. Então, eles não são fáceis de parar, Vivi. Essa é a verdade. Só mesmo com a prisão foi justamente o que o delegado doutor Ataliba falou. Se não mantém atrás das grades, fica até difícil de parar até a ficha deles. Porque como eles vão responder por furto, eles vão aí ganhando cada vez mais anos no tempo que eles vão passar
atrás das grades, Vivi. Pois é, e olha só a importância da gente mostrar, né, o rosto dessas pessoas, porque, como você disse, pelo menos o lojista já fica ali atento, né? Se ele observa ali aquela pessoa que é parecida, já fica atento, já pode, inclusive, chamar a polícia, depois registrar uma ocorrência, caso tenha percebido que foi levado alguma coisa. E esse daí eu fiquei impressionada. Quando você me perguntou, Vanessa, assim, você se lembra, Vivi? Eu até ia te perguntar, porque, se eu não me engano, você cobriu esses dois assuntos. Foi justamente quando em Goiânia também saíram ali, parecia assim um monte de sacoleira, né, trazendo as coisas aqui para Brasília para poder vender. Isso que elas tinham roubado por lá. E depois você fez dessa cena que a gente está vendo agora aí na tela, que foi no shopping. Eu até perguntei, falei, olha a mesma quadrilha, a polícia estava investigando. E a gente fala, né, porque olha só, parece um criminoso de vez em quando ele pensa que não tá livre da situação, né, que não está sendo mais investigado. Mas a polícia está aí, sim, de olho neles, para poder tirar das ruas, como foi o caso agora. Imagina se ia pensar que essa criminosa estava ali na lancha, se divertindo, curtindo, em plena quarta-feira à tarde, que, aliás, eles não se preocupam muito com isso, né? Como você trouxe aí, um dos assaltos foi justamente, aliás, dos furtos, né? Foi ali 4 horas da tarde, num feriado, onde normalmente o shopping é bem movimentado. Vivi, eu só comecei a cruzar as informações quando eu vi o nome do Átila. O Átila Brailon Pereira Tavares. Eu falei, gente, eu já fiz alguma coisa com esse nome. O Átila não é um nome muito comum. E aí o delegado confirmou, falou, não, Vanessa, são os mesmos, sim, são os mesmos. Que eles fizeram esse furto, pegaram o carro, viajaram para Goiânia. E lá em Goiânia não foi uma loja só, foram várias, foram tênis, eles pegaram muita coisa. Aqueles alarmes, eles fazem uma estratégia para o alarme não disparar com aquelas sacolas. Então eu falei, gente, são os mesmos, sim. E aí o delegado confirmou, e justamente essa dificuldade, porque eu estava conversando com o doutor Ataliba, e eu falei assim, doutor, eu achei que era da 27ª. Ele falou, não, mas era da 27ª, que eu falei com o doutor Fernando lá, porque era a região que eles pegaram ali do Recanto das Emas. Então fica até difícil cruzar o tanto de crime, o tanto de furto pelos comerciantes que não registraram. A gente faz esse chamamento, ainda há tempo, confere o circuito da sua loja, já olha aí, porque eles são famosos, eles são conhecidos. Se você não fez a ocorrência, já aproveita e faz para juntar na ficha deles lá. Então tem comerciante que não fez, e tudo em loja de shopping, Vivi, sem a maioria, sem a menor intimidação. Lá em Goiânia, eles passaram por pelo menos 5 lojas. Então, assim, a gente fica pensando que ousadia, porque shopping tem segurança, tudo bem que não é uma segurança com arma de fogo, mas tem segurança. O Átila, que me chamou a atenção no nome quando eu bati o olho, o motorista do carro. Então, cada um com seu envolvimento, por isso que fica até difícil somar as penas, porque vai ter que fazer um por um, ir procurando as ocorrências das delegacias, trazendo. A prisão da Mônica ontem, ela foi primeira DP, ela foi para a Asa Sul. E aí entraram em contato com a Quinta. Então tem todo esse cruzamento de informações para fazer. Os comerciantes lesados sentirem um alívio, e os comerciantes aqui do Distrito Federal, de certa forma, ficarem atentos, porque tem esses presos. Mas e se tiver mais gente, além do Tiago agindo, eles vão estar fazendo tranquilamente. Porque eles foram presos na audiência de custódia, eles saíram e continuaram fazendo. Só realmente porque tinha pedido da justiça, a delegacia tinha solicitado as prisões preventivas, é que eles foram presos e seguem presos, como eu falei aí. Então é uma gangue, é uma quadrilha organizada, muito organizada mesmo, que não se intimida, que não liga para câmeras de segurança, tirando a adolescente que a gente vê com a máscara e essa touca que eu falei, que é uma touca que parece que vai fritar pastel. Os outros com a cara lavada, sem a menor preocupação, sem o menor constrangimento. Cada um tem a sua participação, o que dirige, o que confunde as vendedoras para facilitar a ação delas. Pegam de tudo, furtam de tudo, não tem preferência por isso ou por aquilo. Na perfumaria foram direto nos perfumes, mas como eu falei, já levaram brinquedos. Tem kit de manicure para brincadeira. Eu até fiquei pensando assim, como elas eram a gangue das grávidas também, porque elas estavam grávidas. Já teve o tempo que elas estavam grávidas, até a Raíssa mesmo, ela estava. Que tem um bebê de 1 ano e 8 meses e está grávida de novo. Então é a mesma também da gangue das grávidas. Então elas já tiveram bebês, eu falei, será que elas pegam para os
os filhos delas, mas a quantidade é tão grande de carrinho que elas levaram que não é realmente para os filhos brincar e nem deve, né? Se a pessoa está precisando comprar um brinquedo para o filho, até porque era o dia das crianças que elas estavam nessa perfumaria, vai trabalhar e fazer. Mas realmente a ostentação na lancha, ali numa tarde, enquanto está todo mundo trabalhando, está curtindo o lago, não pensou que ia ser pega, já era procurada, já tinha a cara estampada para todo lado e estava ali curtindo com 5 casais ao todo, curtindo ali tranquilamente num horário ontem, imagina, todo mundo trabalhando e eles lá curtindo. Ah, Vivi, uma outra coisa, não há ainda informação se o pessoal que estava com a Mônica ontem, se eles são da mesma quadrilha, não, tá? Porque esse pessoal que estava na lancha, eles não tinham esses aí não tinham passagem pela polícia, esses aí não. Os 5 que estavam com ela na lancha. Os casais, 5 casais ao todo, não tinham pedido de prisão, só ela que tinha. Mas a polícia não descarta a possibilidade de serem, né, de ter algum envolvimento, mas não tinha pedido, não tinha nada. Então eles ficaram tranquilos, continuaram, foi interrompida a festa, como eu disse, a lancha só não afundou, mas a festa foi interrompida, mas não, a polícia não descarta nenhuma possibilidade e nenhuma hipótese de, mesmo não tendo aí prisão solicitada pela justiça, que essas pessoas possam ter algum tipo de envolvimento, porque é tanta gente e tanto furto, Vivi, é porque a gente não pode adiantar muita coisa da investigação ainda, porque ela está em curso. Justamente para não atrapalhar, porque o papel da imprensa aqui é noticiar, mostrar o Thiago para você dizer onde ele está, ligar 197, não precisa se identificar. O nosso papel não é atrapalhar o curso da investigação, claro. Mas a gente já sabe de curso da investigação que nós não podemos falar, eu não posso falar hoje, agora, mas mais para frente nós vamos poder falar, para não atrapalhar as prisões. Entendeu? E aí, não só tiver, de quem tem pedido, mas de quem pode ter envolvimento. Quando tiver esse desfecho, então, você volta para contar para a gente, mas tá aí, né? A penúltima que a gente imagina, nessa investigação vai trazer, inclusive, aí mais informações para saber se tem mais alguém envolvido aí nessa quadrilha, que, na verdade, já agia não só aqui no Distrito Federal, mas em Goiânia. Eu fiquei impressionada quando você trouxe ali aquela informação também falando, olha, as grávidas, ele também estavam furtando. E aí você imagina, assim, olha, não era nem que estava... Não é uma pessoa que estava ali, olha, precisando ali daquela, né, daquele objeto, enfim, daquele acessório, porque a gente fala, né, precisa de alguma coisa, tem que trabalhar para poder comprar, tem que pedir, enfim, roubar, furtar nunca. Mas agora, quando a gente vê que essa adolescente estava ali curtindo no lago, numa lancha, isso quer dizer que estava ostentando ali tudo também que ela já vem conseguindo e muito provavelmente vendendo para poder conseguir depois curtir ali numa quarta-feira à tarde, né, Vanessa? Olha aí as cenas que a gente está vendo, que foi justamente ontem à tarde no Lago Paranoá, em plena festinha ali, curtindo com mais 5 casais. Vanessa, olha, obrigada pelas informações, viu? Você tem mais alguma informação, inclusive, aí sobre essa investigação? Pode contar pra gente. Não, só para complementar mesmo, que eu fico pensando que se tivessem abaixado o som da lancha, não tivessem incomodado, talvez a Mônica não teria sido presa, porque a polícia militar foi lá por causa do barulho. E aí ela estava lá. Então eu fiquei pensando isso. Nossa Senhora, o som alto ali ajudou a polícia a colocar a mão nela. Aí para você ver, a gente fica aí impressionado pensando que eles não têm a menor preocupação não, né? Quer dizer, furta no meio da tarde num feriado. Depois vai ali curtir na lancha com um som alto que sabe que está incomodando, pode chamar atenção. Quer dizer, preocupação zero, mas a gente vê que é aí que eles realmente são pegos, né? E assim, a gente continua com essa investigação em curso para prender outras pessoas que provavelmente estejam envolvidas aí com essa quadrilha. Obrigada, Vivi. Até já. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre outros assuntos. E a polícia procura por um dos assaltantes que invadiram uma casa e fizeram uma família refém em Vicente Pires. 3 pessoas já foram presas. Os ladrões foram presos menos de 24 horas após o assalto numa casa da Rua 4 de Vicente Pires. Amarraram aí, né, 2 mulheres e um homem. Havia também na residência uma criança de 3 anos. Subtraíram diversos pertences dessa família, né, inclusive um cachorro. 2 dos assaltantes e a esposa de um deles que ajudou no crime foram detidos esta manhã em Ceilândia.
Houve perseguição e os policiais contaram com o apoio do helicóptero da Polícia Civil quando um dos ladrões tentou fugir pulando pelos telhados de uma escola. Mas um dos assaltantes continua foragido. Todos têm passagem por vários outros crimes, como roubos, tráfico e homicídio. E olha só, um surfista de 43 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem por traficar drogas às margens do Lago Paranoá. Olha, vou te contar, a região ali não tá fácil, né? Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, gente, o suspeito é conhecido como Papito. Entrou na mira das investigações após a realização de denúncias anônimas que informaram os oficiais sobre o tráfico de entorpecentes na Vila Planalto. O comércio ilegal acontecia na barraca onde ele alugava os caiaques e as canoas também. Esse homem ainda permitia que os usuários usassem drogas nas mesas e cadeiras para os clientes. Olha só nessa imagem aí, gente. O trabalho foi realizado pela 5ª Delegacia de Polícia da Asa Norte, que monitorou por alguns dias as ações desse suspeito. E aí na casa dele ainda foram encontradas porções de drogas do tipo skunk, haxixe e cogumelos, além de uma balança de precisão e R$ 750 em espécie. A prisão ocorreu após o mandado de busca e apreensão e o autor foi encaminhado à delegacia. Agora o acusado segue à disposição da justiça e eu fiquei impressionada com aquela cena que a gente viu agora há pouco. O pessoal ali numa cadeira de praia, bem pertinho ali, né? Parecia ali, não conseguia observar direito, já era perto do lago, se era ali perto, olha só, perto do lago, gente. Ali na sombra, o outro pegando um solzinho. É impressionante, a gente fala isso agora, acabamos de falar da outra criminosa também que furtava ali perfumes, shoppings, também foi presa no lago, curtindo ali uma festinha na lancha. Bom, olha, a ex-namorada do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Robson Cândido, apresentou uma nova denúncia e dessa vez por receber ameaças pela internet. A denúncia foi feita nesta terça-feira. A vítima contou que teria sido atacada por mensagens em redes sociais. As piores ofensas vieram deste perfil, segundo a ocorrência falso. Nesse comentário, a acusação é que a mulher gosta de homens casados e delegados e é baixo nível. Ela contou que tem sido hostilizada, mesmo afirmando que o namoro com o ex-diretor da Polícia Civil era público e eles moraram juntos. Disse também que decidiu terminar o relacionamento ao perceber que Robson demorava a dar entrada no pedido de divórcio da ex-mulher. Novas imagens divulgadas mostram as perseguições que a vítima sofria. A vítima registrou o delegado esperando ao lado de fora do trabalho dela. Assim que ela saiu, foi abordada por Robson Cândido, que, mesmo sendo gravado, continuou as investidas. Tira a mão de mim. Olha, o que eu tô fazendo? Tô te filmando. Tô filmando. O que eu tô fazendo? Vamos comigo? Não vou não. Vamos na sua casa? Não vou não. Só pra gente finalizar nosso relacionamento. Uma vez, eu também tô doente já. Vamos. Meu Uber tá chegando ali. Eu te deixo em casa. Cancela. Já. Cancela, por favor. É a última conversa que nós vamos ter. Pode cancelar. Eu te deixo em casa. Meu Deus do céu. Segundo a denúncia, o delegado usava viaturas descaracterizadas da Polícia Civil para perseguir a ex-namorada, que registrou um desses momentos em Águas Claras. Depois de ter o contato bloqueado, Robson Cândido também passou a usar telefones de colegas e números desconhecidos para falar com a vítima. Eu vou pra ir morar com você. Não vai, não. Amanhã, meu amigo, se você quiser, amanhã eu tô indo. Não, quero não. Não tenho interesse nenhum em você, Robson. A mulher chegou a procurar o governador Ibanez Rocha por mensagem para falar sobre o caso. Ela afirma que está sendo vítima de perseguições do diretor da PCDF, Robson Cândido, e que ele está cometendo o crime de stalking. Diz ainda que foi aconselhada a procurar a DEAN, registrar a ocorrência com todas as provas e solicitar medida protetiva, mas tem consciência do escândalo que isso poderia virar. Por isso, resolveu procurar o governador. Na mensagem, Ibanez responde que a vítima deveria procurar a delegacia. Gente, que loucura esse caso. Olha, cada áudio que a gente escuta fica claro ali, né? Como que esse homem não sabia receber um não, né? A gente fala tanto sobre isso aqui, não é não. E quantos nãos ela já falou e ele continua insistindo, meu Deus.
Olha, uma mulher de 89 anos foi atropelada por um ônibus perto da feira de Planaltina. Os bombeiros foram chamados para socorrer a idosa, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu lá mesmo no local. A Ana Lídia Araújo, ela está ao vivo aqui com a gente novamente, tem informações sobre esse trágico acidente. Ana Lídia, bem-vinda mais uma vez. A Polícia Civil já conseguiu entender como foi que esse acidente aconteceu? Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Pois é, notícia muito triste, mas infelizmente a gente ainda não sabe qual foi a dinâmica desse acidente. A Polícia Civil agora investiga como se deu esse atropelamento. O que nós sabemos é que foi ali próximo da feira de Planaltina e que essa senhora, a vítima, que infelizmente perdeu a vida após ser atropelada, é que ela tinha 89 anos. Bom, o ônibus que atropelou essa senhora era um ônibus da Piracicabana. O acidente foi ali por volta de 5h50 da tarde, um horário muito movimentado, um horário de pico, em que muitas pessoas estão ali saindo do trabalho, né? Essa cena, essa senhora que ficou ali presa embaixo do ônibus, assustou bastante gente que passava pelo local ali na hora do atropelamento. Infelizmente, Vivi, a gente tentou entrar em contato, tentou achar a família dessa senhora, mas nós ainda não conseguimos. O motorista do ônibus, ele passa bem, não precisou ser levado para o hospital, ele tem 61 anos, apenas realmente a senhora que foi a vítima desse acidente. Nós entramos em contato também com a Piracicabana para entender melhor o que aconteceu, saber se alguma medida será tomada pela empresa, mas até o momento nós não recebemos nenhum retorno. Fico alerta ali, né, gente? Realmente era uma hora muito movimentada do dia, próxima à feira, próximo a comércios. Preciso muita atenção na hora de atravessar a rua, mas toda a dinâmica, como que isso aconteceu, ainda vai ser investigado pela Polícia Civil. Olha, inclusive a gente fala muito sobre um risco, né, de atravessar ali na frente do ônibus. Ontem mesmo estava conversando com meu filho sobre isso. Olha, na hora que parar o ônibus tem que passar por trás, a gente não sabe como foi que isso aconteceu. Em alguns comentários, né, nas redes sociais, algumas pessoas estavam falando que ela poderia ter caído ali na frente do ônibus, ele não percebeu, mas a gente, claro, que vai continuar acompanhando esse assunto, né, para a gente poder entender o que houve, se foi ali realmente uma falta de atenção do motorista ou o que foi que aconteceu com essa senhora, mas de qualquer forma fica aqui essa orientação, essa dica para que tenha cuidado ali quando for atravessar a pista e tiver um ônibus passando, né? Obrigada pelas informações, viu, Ana Lídia? Gente, comerciantes em Samambaia já não sabem mais o que fazer por causa dos prejuízos com as quedas constantes de energia. Em um dos shoppings, são mais de 100 lojistas que reclamam do problema. Nas mensagens do celular, vários protocolos de atendimento. Já no bolso, o que fica mesmo é o prejuízo. O último que teve, um mês e meio mais ou menos atrás, a gente perdeu um secador de mão. Essa farmácia em um centro comercial de Samambaia, onde tem mais de 100 lojas, é uma das prejudicadas com a falta ou queda de energia. De acordo com o gerente da unidade, o problema é cada vez mais frequente. Então a gente ficou de manhã cedo, sem internet, sem celular, sem WhatsApp, para poder fazer entrega. Então a gente perdeu praticamente aí, vamos botar umas 100 entregas só na parte da manhã. Quando isso acontece, a única maneira de encontrar o medicamento é improvisando com a lanterna do celular. Já neste restaurante, no mesmo centro comercial, o prejuízo foi recente. É que na segunda-feira teve outra queda de luz. Isso já é há muito tempo. E agora, desses 2 últimos meses ou 3 meses, piorou assim absurdamente. Somente nessa semana, o prejuízo aqui neste restaurante de Samambaia foi de R$4.000. Isso porque, na última queda de luz, os motores destes 2 freezers acabaram queimando. Imagine então para os pequenos comerciantes que precisam de energia. Com a máquina de costura elétrica parada, esta artesã que fabrica bonecas tem que se virar à moda antiga. O cliente chega, tá fechado, aí ele não espera. Ele vai embora e não volta. Washington é presidente da Associação de Moradores. Ele conta que já entrou em contato diversas vezes com a concessionária de energia. É um caso recorrente, né? Nós temos aí grandes prejuízos e esses grandes prejuízos às vezes não são contemplados porque a pessoa vai atrás do ressarcimento e o que ocorre? É uma burocracia danada.
Pois é, a Neoenergia informou que o fornecimento de energia em Samambaia está normal, que as interrupções são pontuais e que os problemas dos últimos dias foram por causa dos raios provocados pelas chuvas. Afirmou ainda que em 70% dos casos, o restabelecimento foi de curta duração em menos de 3 minutos. Mas a gente está vendo ali que um problema realmente para eles está sendo grande, né? E as chuvas, gente, chegaram, não é só esse problema com energia, com falta de energia, não, né? Isso exige ainda mais cuidado e atenção no combate ao mosquito da dengue. Olha, milhares de casos suspeitos já foram registrados este ano e 2 pessoas morreram. O caso mais recente foi o de ontem, de uma criança de 7 anos. Ela foi vítima de dengue hemorrágica. A repórter Vanessa Vitória tem mais detalhes sobre esse caso e também as orientações para a população ficar alerta, não é isso, Vanessa? Oi, Vivi. Oi, gente. Pois é, preocupação aí com a dengue. Já são mais de 30 mil casos suspeitos, tá? Sem confirmação. Inclusive, o Divino Valero, que é o subsecretário em Vigilância à Saúde aqui do Distrito Federal, está comigo. Ele vai explicar como é que é essa contabilização de casos prováveis. Mas o que a gente tem de fato e concreto são 2 mortes, né? Infelizmente, aqui no Distrito Federal. A última no dia 17 de novembro, da Pietra, menininha de 7 anos. Então, acende sim cada vez mais esse alerta. Eu vou pedir para o Divino primeiro começar explicando esses casos prováveis. Divino, boa tarde para você. Como é que é? Eles entram impossíveis? A pessoa tem os sintomas, mas depois não é bem isso? Como é que são? Na verdade, nesse período do ano, é conhecido de todos esse período como um período de transmissão, de autoctonia de casos. O que ocorre é quando o paciente chega ao médico, o médico fazendo ali a anamnésia, a investigação clínica, ele observa sinais, sintomas, a origem, se viajou, se não viajou, onde estava. E aí quando o profissional começa a verificar todos os sinais muito próximo para a dengue, ele já dá só na análise clínica o caso como dengue. E depois isso é encaminhado para as questões mais laboratoriais, mas isso é com o médico. Então o diagnóstico é um diagnóstico clínico e no diagnóstico clínico, como ainda não tem o diagnóstico laboratorial, é chamado de caso provável. Por isso que após, mesmo dando o caso, nós ainda temos 60 dias para fazer a investigação epidemiológica e muitas vezes até laboratorial, para dar casos como confirmados ou não, até para o profissional trabalhar em outras linhas de investigação clínica epidemiológica, caso não seja dengue. É uma doença que acaba tendo um difícil diagnóstico porque é parecido sintomas com outras. Por exemplo, a mãe da Pietra, ela relatou que a filha tinha sintomas e que diziam que não era dengue, ficou aquele impasse, ela foi para o hospital particular, só depois ela foi direcionada a um hospital público, o HMIB, mas aí já era tarde, a menininha já estava vomitando sangue. Então é uma doença de difícil diagnóstico ou de diagnóstico muito parecido, semelhante com uma virose ou com outros sintomas. Na verdade, a sintomatologia ela é parecida com diversas outras infecções, mas o médico ele está preparado, conhecedor dos casos, e ele é que faz esta interpretação, inclusive quando é o caso para se encaminhar para um laboratório fazer o confirmatório ou não. Neste caso especial, nós estamos ainda fazendo a investigação completa para poder definir tudo isso. No caso, tem vacina, né, subsecretário, para dengue? Existe a vacina na rede particular. Por que não tem na rede pública, assim como vacina para Covid? A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como as demais secretarias de Estado, nós somos signatários do Ministério da Saúde. As vacinas para dengue que estão aí, elas estão numa fase de análise do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é que faz a efetiva compra, distribuição e homologação do imunizante.
E hoje essas vacinas da dengue estão na Conitec, no Ministério da Saúde, encontram-se em fase ainda de homologação plena. Enquanto o Ministério não homologar, não comprar, nós nos estados estamos ainda à espera dessa decisão maior que é do Ministério da Saúde. Nesse período do ano, a Secretaria de Saúde, ela trabalha muito junto à população no intuito de transformar cada cidadão num agente de saúde. Então é importante, além dessas ações de proteção individual com reflexo coletivo, que é cada um cuidando da sua própria casa, verificando o quintal se não tem lata, bacia, balde, pneu, se a caixa d'água está coberta corretamente. Do ponto de vista do intradomicílio, ou seja, de dentro da casa, também é importante estar observando se você não está sendo picado por nenhum inseto durante o dia. O Aedes aegypti tem hábito diurno e muitas vezes dentro de casa ele fica na cozinha, no quarto, nos lugares sombreados. É muito importante você que está aí nos assistindo observar esses detalhes, arejar o seu imóvel. Este ano nós já fizemos mais de 1,5 milhão de visitas nas casas no Distrito Federal. Mas é imperativo que haja também uma participação da população. Tem que ter essa sinergia entre o Estado e o povo. É importante, tem o governo trabalhando, mas é importante que o cidadão tome essa consciência. E não só na casa dele, mas no ambiente de trabalho, está sempre observando esses detalhes. Fora de casa, depósito com água. Dentro de casa, os lugares mais sombreados e que possam ter mosquitos precisam ser arejados. Divino, muito obrigada, viu, pela sua participação. É isso, vamos fazer aí a nossa parte, né, Vivi? É isso. Olha, gente, esse é um problema realmente que a gente precisa estar atento, porque é dentro de casa. São, assim, tampinhas de garrafa, onde você menos espera, vaso sanitário, deixa fechado. A gente precisa também combater esse mosquito, porque olha só, gente, essa criança de 7 anos morreu. A gente viu ali o Divino Valério falando, olha, tem que trazer essas informações, se você veio de fora, mas não precisa nem ir tão longe, não. A gente está com 30 mil casos aqui só esse ano. Então, a gente também precisa fazer a nossa parte. Autoridades sanitárias alertam, inclusive, gente, porque a dengue está se espalhando rapidamente por todo o país. Isso porque acaba sendo muito favorável para o mosquito, essa onda de calor que a gente estava vivendo, e de repente vem essa chuva intensa, então a gente tem que realmente ficar alerta. Só na cidade de São Paulo, os registros da doença cresceram 130% este ano em relação a 2022. E vaso de planta sem prato embaixo. Além de prevenir os criadouros, Viviane tem por perto repelente e raquete para espantar os mosquitos. Só ela sabe o que passou quando pegou dengue este ano. Eu sentia muita dor no corpo. O médico falou, olha, você vai subir direto para a UTI, porque as suas plaquetas estão muito baixas, você está entrando num quadro de dengue hemorrágica. Fiquei 24 horas na UTI, mais 5 dias internada. O filho e o marido também pegaram, além de vizinhos na rua, na zona norte de São Paulo. A dor era tipo umas pontadas na cabeça, eu sentia tipo um mau enjoo, sabe? Eu sentia uma agonia dentro de mim, eu sentia o meu corpo mais pesado do que ele já é. De acordo com o Ministério da Saúde, até outubro foram 1.600.000 casos no país. A maior parte nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Esta infectologista explica os principais sintomas. Ele dá uma febre alta, que pode durar de 3 a 7 dias. Aquela dor de cabeça com uma dor retroocular atrás dos olhos e uma dor principalmente em panturrilha. Pesquisadores admitem que o mosquito transmissor está mais adaptado e resistente. E a razão é o clima. Calor e chuva favorecem a multiplicação do Aedes aegypti. A ONU alerta que o número de mortes relacionadas ao calor pode aumentar 5 vezes no mundo até 2050. A dengue é uma das doenças que contribuem para essa previsão alarmante. O dado chega nesse momento em que estamos enfrentando um calorão, mas que não é de hoje. Na cidade de São Paulo, entre agosto e outubro, quando tivemos temperaturas acima da média, os casos de dengue mais que dobraram.
O percentual de mortes em 2023 já é o maior em 8 anos. Mesmo casos aparentemente leves podem evoluir para a forma hemorrágica. Você pode ter sangramento em vários locais, ter um tamponamento cardíaco, ter um sangramento às vezes intestinal, ter um sangramento menstrual maior. E não só o sangramento, é o choque, é a pressão baixa que pode levar à morte. No Brasil, há 2 vacinas contra a dengue, nenhuma delas no calendário oficial do Ministério da Saúde. É por isso que a IVE, que teve dengue no início do ano, está alerta contra os mosquitos. Para brincar não dá, tipo assim, eu tinha que pedir ajuda para levantar. Não quero pegar dengue de novo. E olha, a polícia ainda procura um dos responsáveis por quase ter matado a pauladas um homem em situação de rua durante uma confusão com outros moradores de rua na Torre de TV. Câmeras de monitoramento registraram tudo. É possível ver um homem sem camisa correndo. Logo em seguida, atrás dele, vêm outros 2 homens e um cachorro. Em outro ângulo, dá para notar que ele está sangrando, enquanto um dos agressores está com o pau na mão. A perseguição continua. Debaixo da escada rolante, ele leva pauladas. Tudo aconteceu na parte inferior da Torre de TV. O homem agredido foi levado ao hospital de base. Lá, ele contou para a polícia que teria sido vítima de latrocínio tentado, que os outros 2 homens, também em situação de rua, teriam roubado o celular e R$200 dele. Porém, em depoimento, confrontado com as imagens, ele mudou a versão. Disse que já tinha dias que discutia com um dos autores por ele vender drogas no local e por ficar mudando a barraca dele de lugar. Por isso, foi até a barraca do autor e passou a bater nela com uma barra de ferro. Depois foi atacado com uma faca e levou pauladas do amigo do desafeto. Um suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão mantida pela justiça. O outro já foi identificado, mas segue foragido. Ele tem passagens por roubos, furtos e tráfico de drogas. E olha, uma notícia boa para os moradores de Braslândia. A cidade ganhou hoje um novo polo do Senac DF. Gente, olha só, são 335 metros quadrados, 3 laboratórios de moda, gastronomia e tecnologia com capacidade para atender 50 alunos por turno. Até dezembro serão abertas 65 vagas, todas para cursos de graça. A previsão para 2024 são 29 cursos e 400 matrículas disponíveis. Então, o novo polo, ele é fruto da parceria do Senac DF com a Administração Regional de Braslândia e faz parte do projeto de expansão do Senac em todas as regiões do Distrito Federal. E atenção, ainda esse ano serão oferecidos diversos cursos como técnicas básicas de cozinheira, técnicas para pizzaiolo, hambúrguer, gourmet, aperfeiçoamento em corte e costura e tem outros cursos também. Então, olha só, pessoal de Braslândia, saibam que vocês já têm uma opção que é ótima para poder estudar, se profissionalizar. E olha só, esses cursos aí, muitos de graça. A nova unidade do SESC fica na Avenida Veredinha, ao lado da Emater. A gente fala tanto aqui, né, que às vezes tem vaga disponível, mas não tem pessoas ali capacitadas. Fica aí uma ótima opção, então, para você. Agora, olha só, vocês lembram que um casal salvou 2 crianças, uma de 4, outra de 11 anos, de uma situação de possível abuso sexual no fim de semana lá em Vicente Pires? Vocês vão lembrar, porque esse caso é absurdo. Elas teriam sido violentadas pelo próprio pai. Esse casal ouviu os gritos das crianças e aí esse casal invadiu o apartamento. Eles conseguiram imobilizar esse homem até a chegada dos policiais do 17º Batalhão de Polícia de Águas Claras. Os 2, eles são professores de luta e as técnicas ali acabaram ajudando na hora dessa ação. Vamos conversar aqui então com a repórter Vanessa Vitória. Ela está com o casal e a gente vai entender agora, né, Vanessa? Bem-vinda aqui mais uma vez. Como é que foi? Porque a gente sabe, né? Criança chora, tem hora que faz birra. Então, que momento que esse casal ali observou que precisava ali agir, entrar ali nessa casa para salvar essas crianças? Porque vamos combinar, porque eles foram realmente ali verdadeiros anjos, né? Oi, Vivi. Oi, gente. Eu tô com o Alan, não estou com a esposa dele, porque ela tá fazendo um tratamento. Na confusão toda, acabou machucando o dente, quebrando o dente dela. Daqui a pouco o Alan vai explicar isso pra gente. Com relação aos gritos,
Eles estavam olhando esse imóvel para poder alugar, estavam com a proprietária. No quarto andar desse prédio, eles ouviram um barulho, um olhou para o outro, o Alan olhou para a esposa dele olhou, mas eles não tinham muita certeza, mas era um grito de socorro, era um grito muito alto. Porém, depois, parece que esse grito foi abafado, como se alguém tampasse. Por isso, eles decidiram, 3 segundos pensaram e arrombaram a porta. Antes de chamar o Alan, nós ouvimos o tenente da Polícia Militar, do batalhão, Vivi, que você citou, o 17º, que comentou que, constitucionalmente falando, eles agiram de uma forma correta, porque qualquer cidadão, diante de gritos de socorro, de tentativa de socorro, isso vale para tudo, até um incêndio, enfim, a pessoa está presa no imóvel e precisa de ajuda, eles podem arrombar. É só para explicar às pessoas de casa, para entenderem a situação, que eles não violaram ali o local, porque eles ouviram os gritos das crianças. E eu vou pedir para o Alan relatar o que ele presenciou. A gente tem um vídeo desse homem que o próprio Alan gravou, todo ali cheio de óleo pelo corpo, nu, cobrindo as partes íntimas, apenas elas, não tinha nenhuma toalha no quarto. Ele tentou justificar que quando abriu ele estava ali pelado com os filhos dentro do quarto, uma criança de 4 e uma criança de 11 anos, 2 meninos, que ele teria ido tomar banho, por isso que ele estava assim, ele tentou justificar. Mas não havia, o Alan pode contar melhor o que ele viu, o que ele presenciou. Boa tarde para você, Alan. Você também comentou que muita gente está falando que vocês são heróis, a Vivi chamou de anjo. Você disse que é uma sensação que nem é isso, você fez pela experiência que você tem trabalhando na parte jurídica da OAB em Taguatinga, por ser pai e também, claro, pelos gritos que você escutou. Entraram e deram de cara com o quê? Então, quando a gente entrou no apartamento, né, foi uma cena deplorável. Assim como quando a gente ingressou ao apartamento, o apartamento tem um corredor e ao longo do final do corredor o quarto, né? Quando nós entramos ao quarto, esse cidadão estava descendo da cama, né? Estava com o corpo todo embebedado em uma solução oleosa, talvez um óleo de massagem. A polícia posteriormente encontrou dentro do apartamento. De imediato, ele era alto, forte, ele ingressou contra mim, né? Tentou me ferir com uma arma branca. A gente conseguiu ali, em luta corporal, desarmá-lo. Ele me derrubou ao solo, nós ali danificamos alguns móveis do quarto. Eu consegui ali na tentativa de mobilizá-lo ali. Ele tentou sacar uma espada que estava em cima da cama, né? A minha esposa conseguiu pisar em cima da espada e chutar a mão dele. E a gente conseguiu dominá-lo ali. Quando ele realmente percebeu que não haveria mais como ele como fugir do local, né? Ele se manteve ali o tempo todo verbalizando que a gente não poderia ter entrado, que talvez não iria dar nada porque a gente não tinha mandato. E ele falava todo o tempo, né? Uma das crianças, quando entramos dentro do quarto, de imediato ele veio para cima de mim, nós entramos em luta corporal e a minha esposa abraçou as crianças e retirou elas do quarto porque elas estavam em cima da cama. Em cima da cama havia um aparelho massageador vibratório de uns 60 centímetros, era grande. E quando ela regressou ao quarto, que a altercação entre ele se manteve, né, a luta corporal. E depois que ele foi rendido, ele gritava o tempo todo, né, com o filho dele mais velho, eu não me recordo o nome agora, ele falava: fulano, não fala com ninguém, só o papai te ama, o papai tá bem, não fala com ninguém não, liga para sua mãe, tá tudo bem, na tentativa ali de submeter a criança, né, talvez ali a alguma ideia errônea do que é realmente ser pai, né. Além de estar pelado, sem roupa, vocês visualizaram mais alguma coisa nele? Sim, a parte que mais nos demonstrou ali, como pai que sou, né, de tenho filhos, é a parte que mais nos deixou horrorizados, né? Ele tava nu e estava tendo uma ereção, né? A gente pôde presenciar ali, eu particularmente, minha esposa também, nós oramos em casa, né? Agradecemos a Deus
oportunidade, né, de poder ajudar aquelas crianças naquela forma, e foi a cena que mais nos chocou, né? Na frente das crianças? Na frente das crianças, e se com as crianças na cama, né? Então, assim, foi uma coisa pavorosa, antes da cena ser incontestável, né? As crianças em cima da cama, nosso papel de pai ali, sente ali um sentimento, assim, indescritível, né? De raiva, de rancor ou algo parecido, porque a responsabilidade do pai é proteger, né? E a gente ficou ali abaladíssimo com esse fato, né? Ele chegou a partir para cima da sua esposa? Como que ela quebrou o dente? No intuito, nós, a todo momento, pelo conhecimento jurídico que tenho, né? A todo momento, quando eu entrei no quarto, saberia que ele teria um flagrante, teria um crime, né? E que a gente teria que encerrar todo aquele contexto ali criminoso ali na delegacia. Porque os moradores do prédio já havia outras denúncias, tinha uma da moradora que morava embaixo, ela já tinha gravações de áudios, né, de ali um possível crime de pedofilia também, já tinha denúncias, inclusive, já estava tendo uma investigação. A gente não iria permitir que ele fosse agredido ou algo parecido, no intuito dele se sobressair, né, e falar, não, a vítima sou eu. Sim, preservar a integridade física dele até a polícia chegar. Na tentativa de preservar a integridade física dele e submetê-lo, né, mantê-lo sentado para ele não ser agredido pelos populares, enfim, ele resistiu bastante, ele era bem forte, aparentemente também era praticante de alguma arte marcial, ele me desferiu alguns socos, acertou um soco nela também, enfim, mas graças a Deus nos mantemos inabaláveis, né, com o acontecimento, e tivemos o êxito ali de mantê-lo ali sobre a nossa tutela ali até a polícia militar chegar. Dentro do apartamento também tinha droga, dinheiro, com o que caracteriza ali, a polícia está investigando, claro, um possível tráfico de drogas. Mas a curiosidade que fica até do vídeo que você gravou, Alan, é se ele estava sob efeito de drogas. Nem sempre, a maioria das vezes, quem vende drogas não costuma usar, pelo menos em via de regra, é o que a gente vê no mundo do crime. Mas ele parece estar meio alterado. Você acha que ele estava sob efeito de algum entorpecente ou não? Bom, durante todo o contexto de tentar imobilizá-lo, né, do uso da força para poder submetê-lo, eu acredito que não, né? Eu não sei o que passa na mente doentia de alguém que pensa da forma como ele pensa, mas pelo efeito de droga não, ele estava a pupila não estava dilatada, né? Ele não tinha o cheiro etílico natural de quem está sob efeito do álcool. Realmente eu acredito que a melhor forma de descrevê-lo é um monstro, não tem outra forma de descrevê-lo. As crianças, um menino de 4, na ocorrência de 5, mas o Alan disse que era um menino bem pequeno, e o outro de 11 anos, eles foram conduzidos, foram levados para a delegacia, junto aí com o suspeito, o pai dessas crianças. Eles não são filhos da mesma mãe, são mães diferentes, é o mesmo pai, mas são mães diferentes. Eles chegaram a falar para você alguma coisa? Tio, meu pai estava fazendo isso, tio, meu pai estava fazendo aquilo, eu que gritei, por que eu gritei? Eles falaram? Então, posterior a gente descobriu que, infelizmente, o menor, ele tem um atraso na fala, né? Muito provavelmente esse pedido de ajuda que escutamos ali não foi limpo por conta disso, foi monossilábico, né? Eles são de mães diferentes, né? Durante todo o tumulto ali, a minha esposa, acho que por ser mãe, foi a parte que mais doeu no coração dela, né? Ela abraçou as crianças e retirou do quarto, e ela voltou, me ajudou ali a contê-lo ali, e ele ficou mais irreativo, né? Realmente viu que não teria mais como se submeter. Eu falei para ele várias vezes, eu falei, cara, a casa caiu, já era, a gente vai para a delegacia, você está preso, não tem o que fazer. Então ela vinha constantes vezes ver se estava tudo bem, se ele realmente continuava ali sobre a situação ali de submissão, mas a todo momento ela ficou com eles, né? Abraçou, conversou. O mais velho ficou muito eufórico, depois ele ficou mais irreativo, né? Aquele olhar fundo de quem talvez ele não sabe o que esteja acontecendo, ou tenha noção, mas acho que é normal, enfim, o contexto a gente não sabe. Mas posteriormente a gente descobriu que
O menorzinho era o segundo encontro que ele estava tendo com o pai. Ele havia sumido e a mãe havia feito a criação dele até o momento sozinha, né? E aparentemente ele teve um surto de paternidade, Deus sabe o porquê, motivo, e indagou ela, pediu várias vezes, ela visitou o apartamento, né? E pelo fato dele ser o pai biológico, achou que ele teria a capacidade, as condições de ficar com ele o final de semana, né? Então, assim, era o segundo encontro dos dois. Então, assim, foi uma das coisas que posteriormente deixou a gente mais chocado e abalado em relação a isso. Vivi, as crianças foram ouvidas, né? Você começou, quando nos chamou, informando que foi o 17º Batalhão de Polícia Militar que foi ali no momento, no local, quando ele já estava imobilizado. Depois foi para a Central de Flagrantes. Essa ocorrência foi para a 8ª Delegacia, ali na Estrutural. E a investigação segue na 38ª, que aí sim é a região de Vicente Pires. E ontem à tarde, os 2 meninos foram ouvidos. Olha, bom, não sei se a gente tem informação ainda sobre o que eles falaram na delegacia, mas só um minutinho antes eu vou te convidar também para acompanhar todo mundo junto aqui, porque o tenente Carlos Cunha, do 17º Batalhão, como a gente falou ali, né, que atendeu essa ocorrência, enquanto o casal imobilizava o suspeito de estupro com técnicas ali de luta, os policiais chegaram e encontraram essa cena chocante também, e o tenente mandou um vídeo pra gente. Então esse casal adentrou esse apartamento, arrombando a porta, e a cena que eles relataram foi de ver esse homem ali nu, com uma ereção, com todos coberto de óleo, com objetos ali de massagem sobre a cama, e essas crianças desesperadas. Após adentrar esse apartamento, esse autor desse crime horrível partiu para cima desse casal, e então ali foi necessário utilizar a força para conter o autor desse crime, onde imediatamente após eles acionaram a Polícia Militar e nós chegamos lá para efetuar a prisão. É importante também relatar que ainda foi encontrado pela polícia neste apartamento 300 gramas de maconha com balança de precisão, dinheiro trocado, papel filme, tudo indicando ainda que o autor desse crime também é um traficante de drogas. Toda a situação aí foi apresentada à delegacia, esse homem foi preso e as mães dessas crianças foram na delegacia ali para prestar o apoio, e recolher essas crianças aí aos seus lares, a situação aí que também está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. Pois é, Vanessa, eu até tinha te perguntado aqui, afinal de contas, como são crianças, a gente sabe que tem um sigilo, não sei se alguma informação foi passada para você da polícia, inclusive porque as mães também foram até a delegacia, a gente não tem alguma informação sobre essas mães, se elas disseram realmente, a gente viu aí o Alan falando que uma das crianças não tinha tanto contato com os pais, sabia e que ele realmente tinha outras ocorrências. E, inclusive, falar com o Alan, perguntar para ele ali, porque daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso comentarista de segurança pública sobre essa situação toda, que realmente é absurda, mas foi justamente o fato dele ter essa técnica ali de luta que incentivou também a entrar nesse apartamento. Foi isso? Sim, Vivi, senão os dois correriam risco, até porque ele disse que ele tinha uma espada lá, e se eles entram no imóvel, não sabem o que eles vão encontrar ali, podia até estar armado com uma arma de fogo. Então, se eles não tivessem essa técnica para imobilizar, até porque o Alan contou que foi muito difícil, ele estava muito, vou dizer uma palavra assim, que eu diria ceboso, encebado, ele estava deslizando, ele estava todo melado, a polícia depois informou que seria um óleo de massagem e ele estava todo encebado. Então, ele ficou deslizando muito, mas ele tinha uma espada de samurai, né, Alan? Uma espada de samurai. Ele tinha uma espada de samurai e no decorrer do quarto, a polícia posteriormente encontrou várias facas, que ali colocaram a nossa vida, de ter entrado ali em risco, mas devido à situação, acredito eu, primeiro como pai, filho também que sou, acredito que se custasse a minha vida eu faria novamente. E as próprias técnicas mesmo, como a Vivi comentou, por você e pela sua esposa, Você inclusive o professor. Vivi, eu queria atualizar com relação aos antecedentes
do homem aí, do pai das crianças. 2017 tem Maria da Penha, e aí tem 2021 ameaça, agora, né, 23 a questão do tráfico, né, de entorpecentes, e aí a investigação sobre o estupro. Você me perguntou sobre o depoimento das crianças. Sim, tem a questão do sigilo. A nossa produção foi a Lari que entrou em contato, que conversou diretamente lá na delegacia, passou toda essa apuração para mim. Ela me deu alguns detalhes do depoimento em si, mas até o momento é uma investigação que está muito no início. E até então, esse homem não tinha passagem por crime de estupro. Mas o Alan já trouxe, atualizando, que os próprios vizinhos já teriam relatos de pedofilia e de outras situações. Como o Alan falou, o pequenininho, o menor, ele não tinha contato, foi o que a mãe disse para ele. E eu também perguntei, os meninos falaram que o pai estava fazendo alguma coisa? Os meninos estavam muito abalados, também não falaram, até porque o pequeno não consegue verbalizar, mas os vizinhos já tinham relatado questão de pedofilia. Sim, infelizmente, né, alguns meses atrás, a vizinha do andar de baixo relatou que ela tem um áudio, né, falando sobre uma possível situação de pedofilia envolvendo sexo oral, enfim, um contexto bem catastrófico. Ela informou que chamou a polícia, né? Mas esse cidadão aí, ele tem um conhecimento básico, né, de direito, acredito eu, por ser infrator da lei, né? Sabendo que a polícia ali, quando chegasse não encontrasse crime, não haveria motivo para arrombar a porta, como nós fizemos ali. Ele simplesmente ligou o som e fingiu que não tinha ninguém batendo na porta. A polícia ficou lá mais de 1 hora tentando, ligou para várias pessoas para ver se conseguia alguém que morava no apartamento. A ex-esposa dele, que até então se acreditava que morava com ele, mas depois se descobriu que ele já estava divorciado dela há algum tempo, né? E em todo o montante, todo esse pessoal foi para a delegacia, eles registraram. Foi mostrado os protocolos das ligações, que foram várias ligações relatando a violência no apartamento, né, naquele apartamento ali daquele prédio Vicente Pires. E graças a Deus, né, a gente conseguiu encerrar, né, esse criminoso, encerrar as atividades dele. Alan, muito obrigada e parabéns por ter, né, Vivi, eles poderiam se deparar com qualquer tipo de cena e colocando até a vida em risco, mas a investigação vai seguir para saber o que aconteceu com as crianças e até esses relatos anteriores de vizinhos. O ponto, Vivi, é que normal não é um homem estar dentro de casa com um filho de 4 anos ou 5, de 11 anos ou sei lá de que idade, não interessa, não importa, completamente pelado, com óleo de massagem pelo corpo, como ele disse, com o órgão genital da forma que eles viram. Então, assim, tem que investigar, tem que ir a fundo aí e que Deus proteja e abençoe essas crianças, né, esses filhos dele aí, todas as crianças, para que não vivam situações parecidas nem semelhantes, porque, como ele falou, é de embrulhar o estômago a cena que eles viram quando abriram a porta e entraram no imóvel. Pois é, imagina, é revoltante, a gente que só escuta, né, esse relato, imagino eles que só estavam ali. A gente agradece realmente ao Alan, à esposa, espero também que ela fique melhor. Você disse que ela está fazendo até um tratamento por conta ali dessa confusão que teve na hora que eles entraram no apartamento. Mas a gente agradece também, em nome até dessas crianças, dessa família, enfim, por eles terem conseguido ali tirá-las dessa situação de risco. E fica aqui também esse pedido para que, se outros vizinhos tenham algo para relatar à polícia sobre esse homem, que não realmente se acanhem, que eles podem ligar, mesmo que seja até no 197, se não quiserem se identificar, enfim, mas que é importante registrar essa ocorrência. Obrigada, Vanessa. E esse caso aí, gente, ele não é só absurdo, porque a gente está falando aqui de um homem que se diz pai, né, dessas crianças, tentando violentar os filhos. Esse homem, ele tem uma lista enorme de ocorrências. Ele tem passagens por ameaça, dano, injúria, tráfico de drogas, lesão corporal e por perseguição e violência doméstica contra uma mulher que ele namorou em 2015. Quer dizer, como é que um homem desse pode estar sozinho com os filhos em casa? Vamos conversar agora com o nosso comentarista de segurança pública, o delegado Laércio de Carvalho. Laércio, bem-vindo, boa tarde.
Mais um assunto aqui para a gente conversar, né? Infelizmente, esse caso aí que a gente fala que é revoltante. Não é novidade, Laércio, que tem muito criminoso nas ruas, com várias passagens pela polícia. A gente até traz muito isso aqui no jornal. Mas como que um homem desse, né? Ele pode estar ali com essa ficha criminal que eu acabei de listar, ele pode estar com os filhos sem nenhuma supervisão? Verdade. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. Mais um caso que choca a sociedade do Distrito Federal. Imaginem os senhores, um indivíduo com 8 passagens pela polícia, incluindo aí violência doméstica, ou seja, já é uma pessoa com histórico de uma vida conturbada dentro da própria casa, perseguição contra a ex-companheira, e está aí em liberdade como se fosse uma pessoa de bem, desta vez cometendo um dos mais hediondos delitos que a lei prevê, que é o estupro de vulnerável praticado contra os próprios filhos. Um deles, uma criança de apenas 4 anos de idade. Então, veja, Vivi, isso só indica que a lei brasileira precisa urgentemente ser reformulada. Isso só indica que a justiça precisa ter um olhar mais apurado em relação à conduta de pessoas violentas como esse indivíduo. Claro que esse indivíduo deveria estar preso. 8 passagens, tráfico de drogas, violência doméstica, agressão física, lesão corporal, ameaças. A sociedade não suporta mais ver a repetição desses fatos sendo noticiados pela mídia. O Congresso Nacional precisa reformular o conceito de reincidência criminal, tá? Porque da maneira que está colocada hoje, o criminoso só é considerado reincidente a partir da condenação com trânsito em julgado. Então, muitas vezes, se eterniza a situação do indivíduo sem que ele seja tratado como reincidente. Então, nós temos uma questão legal, reforma urgente na lei penal, e temos também uma cautela que os julgadores têm que ter a partir do momento em que se deparam com o criminoso com esse nível de violência, para que não o deixem solto, respondendo a 2, 3, 5 processos, como se fosse uma pessoa de bem convivendo em sociedade. Se explica pra gente aqui, olha só, essa cena que a gente viu e que o Alan contou que chegou lá nesse apartamento e deu de cara, esse homem, ele chegou a alegar que estava indo tomar banho, enfim, mas ele encontra ali uma cena deplorável de um homem nu, todo cheio de óleo, enfim, com um vibrador por ali e essas crianças ali na cama. Isso já pode ser considerado ali em flagrante como um abuso de menor ou precisa realmente depois de um laudo, uma perícia nessas crianças? Veja, Vivi, de imediato nós já temos aí configurado uma situação clara de tentativa de estupro de vulnerável, sendo o agressor o próprio pai, o que causa um aumento de pena, o que causa um conjunto de circunstâncias agravantes. Porém, o mais provável, pela dinâmica que foi presenciada pelo Alan, que, como você falou muito bem, ali se apresentou como um verdadeiro anjo da guarda, tá? Nós temos ali, no mínimo, uma situação de tentativa de estupro de vulnerável. Isso se é que o estupro já não tenha sido consumado com a presença, com a chegada do Alan, esse crime já não tenha tido a sua consumação. Porém, é claro que é uma investigação que está em seus primeiros momentos. O conjunto de provas reunidos ali, inclusive o testemunho prestado pelo Alan, indicam ao menos a tentativa, mas com a oitiva desses rapazes, desses garotos, que é a chamada entrevista técnica, é uma prova pericial idônea, colhida por profissionais da área, psicólogos, assistentes sociais e pessoas gabaritadas para colher o máximo de informações dessas crianças e elaborar um relatório que possa convencer a polícia e a justiça sobre tudo o que ocorreu ali, mas a probabilidade maior é que esse infrator venha responder pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade consumada, tendo como vítima seus filhos menores, um de 11 anos e um de 4 anos. A gente agradece a Deus, mas agradece muito ao Alan, que foi um verdadeiro herói. Não é demais, não é exagerado tratá-lo como herói, porque ele colocou a própria vida em risco, ele se dispôs a agir enquanto muita gente se omite. Ele invadiu o domicílio acobertado pela lei, agindo em legítima defesa de terceiro e agiu como um verdadeiro herói para que esse cara seja responsabilizado com uma pena exemplar.
Pois é, até é importante a gente entrar nessa questão também, para a gente deixar claro, ele estava até preocupado em relação a isso, quando a gente conversou com ele, Laércio, por ele ter entrado, invadido essa residência. Mas, e esse homem, quando viu aquela cena toda, disse que ele não poderia fazer isso. Bom, nesses casos em que há alguma suspeita e há gritos, uma pessoa que ela não tem ali, óbvio, ela não tem um mandado, ela ouviu aquilo no momento, ela pode invadir essa casa realmente para poder socorrer quem está por ali? O que foi que aconteceu nesse caso, né? Sim, com certeza, Vivi. A nossa Constituição Federal eleva isso a status de norma de máxima proteção, ou seja, a questão do domicílio não pode ser abrigo para criminosos, não pode servir de fachada para proteção de bandido. Então, a Constituição protege sim, o Alan agiu duplamente acobertado pela excludente de ilicitude, pela legítima defesa de terceiros, mas também pelo fato de estar socorrendo alguém que estava em grave e iminente perigo. Então, não há que se falar em qualquer conduta ilícita praticada pelo Alan. Qualquer cidadão pode e deve socorrer quem está na iminência de um perigo como esse, e principalmente diante de uma situação clara de flagrante delito. O Alan merece toda a nossa homenagem, eu parabenizo a coragem dele, porque, como falei, muita gente se omite, ele correu risco de vida, mas ele agiu acobertado pela Constituição Federal e por todas as normas penais do Brasil. Conseguiu agir ali e salvar essas crianças, né? Ô Laércio, a gente se perguntou também por que essas crianças estavam ali com um homem desse, né, com uma ficha criminal extensa. A gente ficou se perguntando, né, assim, as mães se sabiam disso, deixaram essas crianças com ele. O Alan comentou que parece que ele não tinha contato muito com esse pai, né? Enfim, não sei se foi 2 vezes, a segunda vez que estava por ali. Não seria uma possibilidade, de repente, da polícia ter ali, junto com um conselho tutelar, uma conversa, né? Assim, passar ali informação um para os outros. Quando tem um homem que tem essa ficha criminal e tem filhos, de repente, isso poderia ser uma possibilidade, uma saída para essas crianças estarem em segurança? Sim, veja, Vivi, houve um equívoco aí, a princípio, à primeira vista, por parte da mãe dessas crianças. Porque mesmo sendo ele o pai biológico, e é claro que em uma situação de normalidade o pai tem o direito à companhia, à presença dos filhos, mas há uma série de questões aí que tem que ser avaliada. Primeiro, esse cara nunca teve qualquer contato anterior com essas crianças, parece que uma única vez procurou pelas crianças. Ele traz consigo uma lista de antecedentes criminais preocupantes, inclusive de violência doméstica. Então, entendemos nós que esta mãe poderia ter sido mais cautelosa, não estamos aqui condenando-a, ela buscou ali uma proximidade entre pai e filhos, mas há sim uma preocupação da nossa parte. Acho que essa mãe deveria ter tido mais cuidado ao deixar sozinhas essas crianças na companhia desse cara, que é um cara violento e com vasta ficha policial. Então, ela poderia, por exemplo, ter proporcionado esse encontro entre o pai e os filhos na presença dela, ou na presença de algum adulto idôneo, pessoa responsável, porque deixar 2 crianças com um cara com uma ficha criminal dessa e com antecedentes de violência é você poder submeter essas crianças a esse tipo de abuso que acabou por acontecer. E só não foi mais grave, repito, graças à intervenção do Alan, que foi o anjo da guarda nesse momento. Não, e numa casa, Laércio, porque não dá para ver, a gente, óbvio, né, borrou essa imagem, mas é uma casa toda suja, que não tinha a menor condição de estar ali, né, abrigando essas crianças. E como você falou, a gente não está aqui culpando essas mães, mas fica inclusive como uma orientação. Às vezes tem essa vontade de uma aproximação com o pai, mas com o pai dos filhos dessa mulher, mas enfim, precisa realmente ter cuidado, né? Tanto tempo longe, não sabe nem o que esse homem é capaz de fazer. Então, fica aqui essa proteção, esse cuidado com essas crianças. O Laércio, obrigada, viu, por trazer aqui essas informações, esclarecer aqui também alguns pontos que a gente estava em dúvida, né, de como atuar numa situação como essa. E a gente vai, inclusive, agora conversar sobre um outro assunto que a gente veio acompanhando aqui ao longo dessa semana,
nós mostramos na terça-feira a mobilização dos aprovados no concurso público da Polícia Civil para os cargos de agente e de escrivão. A gente até conversou muito aqui sobre isso, trazendo alguns dados de quantos cargos estão aí disponíveis para esses concursados. E aí o governador Ibanez Rocha, ele disse, conversei com ele hoje, ele disse que vai sim nomear parte desses concursados agora em dezembro. Então, quase 2.000 concursados já passaram por todas as fases, inclusive o curso de formação. Eu conversei com a assessoria da Secretaria de Planejamento e a explicação foi de que a Polícia Civil ela precisa encaminhar um processo de instrução da nomeação desses aprovados para a Secretaria validar o orçamento, que já tem ali, né, um valor previsto, e ser enviado depois para a Casa Civil para poder liberar a publicação. Então, parece que tem um trâmite aí, né, um processo burocrático. A Polícia Civil não nos informou ainda como é que está o andamento desse processo. Nós entramos em contato com eles desde terça-feira, a gente ainda não teve essa resposta. Mas eu conversei com o governador Ibanez e ele me disse que vão ser nomeados 300 policiais agora em dezembro. A gente conversou aqui na terça-feira falando que a categoria esperava ali 900 para este ano, né, Laércio? Mas o Ibanez me disse, inclusive, que não houve essa previsão. Bom, sobre esse assunto, então, a gente conversou bastante e a gente agora traz mais uma vez aqui, até porque, Laércio, a gente falou sobre esses números, né? Foram quase 2.000 aprovados, 900 que estava na expectativa. A gente tem agora essa confirmação do governador de que 300 novos servidores vão ser chamados agora em dezembro. O que, óbvio, né, a categoria queria mais, mas já é aí uma ajuda, né, um respiro para esse dia a dia da corporação? Sim, veja, Vivi, nós estamos voltando a esse tema porque trata-se de algo de grande impacto na segurança pública do Distrito Federal. A Polícia Civil, nos últimos anos, tem criado novas unidades, a exemplo da DEAN 2, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, lá em Ceilândia. Criou também aí uma coordenação de repressão aos crimes ambientais e agora está anunciando a possível criação de uma delegacia para reprimir crimes cometidos contra pessoas portadoras de deficiência. Tudo isso é muito bacana. A Polícia Civil mostra uma boa vontade de atender bem a comunidade. Porém, o governo tem que ter a sensibilidade de que não tem como essas unidades todas. São quase 80 unidades da Polícia Civil espalhadas pelo DF. Não tem como prestar um serviço de excelência se não houver a convocação, a nomeação desses aprovados nesse concurso público. Nós temos aí já 900 pessoas em condições de serem nomeadas, porém o governo aí resiste e afirma que deverá nomear de imediato apenas 300. Como vão ficar os atendimentos nessas quase 80 unidades da Polícia Civil em diversas áreas, delegacias de bairro, delegacias especializadas? Então, o governo precisa ser sensível à demanda desses concursados, precisa nomeá-los para que a criação dessas delegacias não se torne apenas uma medida burocrática sem nenhuma eficácia. É preciso que... Bom, a gente perdeu aqui nessa conexão com o Laércio, mas ele já estava concluindo esse raciocínio também sobre a nomeação desses concursados. E a gente tem essa confirmação também aqui do governador Ibanez de que 300 vão ser chamados agora em dezembro. Bom, agora eu quero dar um recado que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é o projeto Cartinha de Natal SBT. Está chegando e a gente quer saber qual é o presente que vai deixar o seu Natal ainda mais especial. Bom, olha só, gente, eu vim para cá. Para participar, é só seguir o SBT no Instagram e acessar o nosso perfil. Deixa eu abrir aqui o nosso perfil do Instagram para poder explicar para vocês direitinho, porque tem um link na bio, você tem que selecionar ali para você poder depois fazer toda a sua inscrição. O que acontece? Bem aqui, olha, tem um link na bio, você vai clicar nesse link, ele vai abrir essa outra página e aqui tem Cartinha de Natal SBT Brasília 2023. Você clica nessa cartinha de Natal aqui, vai aparecer então essa outra tela para você poder
preencher, gente. Então, você faz o seguinte, eu continuar aqui nessa tela aqui, que eu vim para cá justamente para ficar mais pertinho de vocês e vocês conseguirem visualizar como que vocês podem fazer essa inscrição. Mas também tem uma outra forma para você cair direto ali. Você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui bem no cantinho da tela, para você cair direto nesse formulário. Como é que você faz? Abre aí a tela do seu celular, a câmera do seu celular, aponta aqui para esse QR Code e aí você clica, vai cair direto ali. Mas, além disso, você tem que seguir o nosso Instagram. Então, você pode vir por aqui, por esse acesso, aí você já vai cair lá no nosso Instagram, segue a gente, faz a sua inscrição, gente. E as melhores cartinhas vão ter a chance de levar um super presente do nosso time de parceiros. Aposto que você vai querer participar, né? Participe, nos ajude a espalhar alegria neste Natal. Bom, e o assunto agora, gente, é Black Friday. Todo mundo aí de olho, né? Quem é que não quer aproveitar, gente? Desde outubro, comerciantes estão prometendo descontos e aí o consumidor fica doido para poder comprar aquilo que ele tanto queria. E aí, claro, com preço mais em conta, né? Tem que ficar de olho, gente. Por quê? Para você não cair em golpe. Sabe aquela história de que a Black Friday vira Black Fraud? Fica até aqui aquele trocadilho? Pois então, a gente precisa ficar de olho, porque tem muita gente, muito lojista, comerciante, enfim, que às vezes aumenta o valor do produto 2 semanas antes, um tempinho antes, aí de repente pega e fala, olha, agora a gente está com uma mega promoção. Então, não caia numa dessa. Agora, tem muita loja, muito comerciante fazendo aquela promoção assim que você fala, meu Deus, valeu a pena, né? Vamos conversar com a Ana Lídia Araújo, porque ela está, olha só, ali no comércio, no shopping, com o diretor do Procon DF. E ela vai trazer pra gente aqui algumas dicas pra gente não cair nesses golpes. Ana Lídia, bem-vinda de volta. Conta pra gente, alguma promoção chamou a atenção aí? A gente já tá vendo que tem desconto de 30% até 70% sendo anunciados aí. Pois é, Vivi, a gente vem aqui no shopping trabalhar, mas eu já estava de olho aqui em vários looks pro Natal, pro Ano Novo, porque a ansiedade fica a mil, né? Quem é que não gosta de pagar mais barato? Só que a gente não quer cair em fraude não, viu? A gente falou aí sobre diminuir, aumentar os preços para depois diminuir. Brincamos que é tudo pela metade do dobro, né, nessa Black Friday. Mas o Marcelo está aqui comigo e ele vai ajudar a gente a se programar direitinho, a ver o que a gente precisa fazer antes de sair comprando tudo aí adoidado, não é? Marcelo, conta pra gente aqui, por favor, quais são os golpes mais comuns durante a Black Friday? Boa tarde, Ana Lídia. Nas compras online, né, a gente tem aquelas páginas fraudulentas, né, que imitam ser uma página oficial de determinada empresa. Temos também envios de links falsos, né, por e-mail, SMS, por aplicativos de mensagens, né. Outro tipo que a gente considera também um golpe é quando, é o que você acabou de falar agora rapidamente, né, quando a empresa simula um desconto, né, dá um desconto irreal para aquele produto ou serviço, né, ela aumenta o valor daquele produto, dá um desconto, mas mesmo com esse desconto, ele ainda acaba sendo mais caro do que o produto que era vendido, o preço que era vendido anteriormente, né. Então esses são alguns exemplos aí de golpes que a gente tem, infelizmente, na praça, principalmente nesse período aí de compras da Black Friday. Como é que a pessoa faz para se programar direitinho para não cair? O que ela deve ficar atenta aí nesse momento? Bom, primeiro que ela se planeje, né? A gente sempre orienta que ela se planeje com antecedência, né? A Black Friday já virou uma tradição aqui no Brasil, já tem 13 anos que ela ocorre todo ano, então que ele planeje, que ele faça uma listinha do que ele pretende adquirir de produtos ou serviços e com isso sair pesquisando de forma antecipada. Pesquisar nas lojas, pesquisar a reputação daquela loja, para ele poder saber se realmente aquela loja está oferecendo um desconto verdadeiro ou não. Nas compras online, ele tem que sempre prestar atenção na página, principalmente naquele cadeado que tem no canto superior da tela ou na parte inferior, né? Ver se a página começa com uma HTTPS, que tem aquele Szinho que fala da criptografia da página. Então são alguns requisitos de segurança que ele precisa prestar atenção antes de fazer a compra. E também ficar de olho se tem um endereço físico constante na página, ela é obrigada a ter esse endereço físico ou eletrônico, informar o número um meio de contato por meio do saque, né? Ela pode consultar o CNPJ da empresa também, junto à Receita Federal. Então são algumas pequenas cautelas que o consumidor pode fazer antes de concretizar suas compras.
Acho que essa dica do CNPJ é válida para essas lojinhas online também que tem nas redes sociais, mas a gente percebe também um movimento muito grande ali, né? No Instagram, no Facebook, de gente fazendo promoção também, só que essas lojas a gente acaba tendo um pouco mais de insegurança, né? Quando se trata dessas lojinhas assim, nas redes sociais, o que a gente pode ficar atento? Bom, vale a mesma regra pela internet. Há um decreto federal que regula a atividade do comércio eletrônico e alguns requisitos obrigatórios que eles têm que atender, como eu falei agora há pouco. Então, principalmente pelo Instagram, que virou, né, uma fonte de negócio, de você fechar negócio, então você pesquisa um determinado produto, começa a aparecer anúncios, publicidades, e aí que começa a aparecer aqueles sites falsos, fraudulentos. Então a pessoa segura um pouco, faz uma pesquisa ali pela internet rápida, pesquisa a reputação da empresa, quanto tempo que ela existe, pesquisa também aquelas páginas que tem ali os comentários de consumidores a respeito daquele estabelecimento. Isso aí pode ser um norte para a pessoa, os comentários. Então segura um pouco a compra no Instagram, espera um pouquinho, né? Principalmente quando tem aqueles links que você recebe ali, olha, você tem 2 horas para concretizar a sua compra, meia hora, oportunidade única. Então segura um pouquinho, vai na internet, pesquisa, fala rapidamente com amigos, com familiares, para você saber ali a reputação da empresa e poder concretizar uma compra mais segura ou não. Tá certo. Marcela, eu vou dar uma passeadinha aqui por enquanto, porque olha, nesse shopping aqui na área central de Brasília já tem diversas promoções. Eu vou conversar aqui agora com a Renata, que vai me contar um pouquinho mais como é que tá a movimentação aqui. Eu já percebi que hoje o shopping tá bem cheio, né? É, bem cheio. Acho que primeiro é um horário de almoço. O Brasília Shopping tá numa área central da cidade, tem um fluxo também muito do almoço, mas desde o início da semana a gente já sentiu que o tráfego já está bem acrescido aí em função das promoções, que a gente já veio no esquenta Black Friday desde o início do mês, e as opções são realmente incríveis. A gente estava escutando o pessoal do Procon, mas a gente tem visto muita gente aproveitando esse momento para já antecipar as compras de Natal ou já comprar aquele item que estava há muito tempo na lista dos desejos. Aqui vai até que dia essas promoções? A gente começou efetivamente com a nossa ação de Black Week aqui no Brasília desde segunda-feira, dia 20, e até domingo a gente tem uma série de ações acontecendo no shopping, né? Todas as lojas, praticamente todas, se enveredaram pelas nossas promoções, são descontos de 30% até 70%, uma série de ações online também, e amanhã, no próprio dia da Black Friday, né, o dia específico, a gente vai estar com um lounge no primeiro piso do shopping, com uma consultoria de estilo durante o período da tarde toda, e quem passar pelo mall vai poder ouvir um pouquinho das dicas de como comprar melhor. Renata, eu vou te pedir licença, eu quero aproveitar também, vou dar uma olhadinha aqui nessa loja, se tem já promoção por aqui. Olha só, eu tô procurando a Val. A Val vai me dar umas dicas aqui, Val. Aqui, ó, obrigada. Gente, olha só, o tanto de promoção que tem por aqui, são descontos de 30% a 70%. E aí, Val, conta um pouquinho pra mim. Aqui nessa loja, o que o pessoal pode encontrar assim, de mais interessante? A gente começou já com Color Friday, vai até domingo, e a gente tem, os nossos descontos vão de 30% a 70%. Tem peças da coleção atual e de coleções anteriores também. Tá valendo super a pena, tá imperdível. Então é isso, viu, gente? Fica a dica aí, a movimentação já tá gigantesca, então amanhã chegue cedo, já venha preparado com a sua listinha de compras e aproveite bastante, viu? Eu vou ficar por aqui, não vou voltar pra redação não, porque já tenho a minha listinha que eu quero concluir o cheque. Olha, eu vou te falar, viu? Você cuidado com essas compras aí, hein? Deixa eu te falar uma coisa, Ana Lídia, não sei se o diretor do Procon, Marcelo, tá por aí ainda, só para tirar uma dúvida bem rapidinho, que eu sei que o nosso tempo já tá corrido, mas a gente, às vezes, tem algum comerciante, né, algum vendedor, que ele anuncia o valor de um produto e aí ele fala que aquilo tá com 50% de desconto, sendo que, na verdade, né, gente, ele não mudou aquele valor. Esse vendedor, ele pode ser punido e o consumidor, ele pode avisar o Procon? Olha só, Vivi, o Marcelo já foi aproveitar as promoções ali embaixo, mas eu conversei com ele um pouquinho aqui antes do link e ele me disse que sim, você pode procurar o Procon. Basta acessar o site ou então procurar uma unidade que você pode essa reclamação efetiva. Mas é importante que você tenha pesquisado antes, que você consiga provar que de fato essa fraude foi feita. Ah, Ana Lídia, maravilhosa. Muito obrigada, que você já tinha, então, essa resposta na ponta da língua, né? Pode aproveitar, então, as suas compras aí agora. Beijo pra você.
E você está sabendo como é que você tira aquela carteira de identidade nacional novinha, toda incrementada? A gente vai te contar direitinho, logo depois do intervalo. Você me espera? Já volto. E você, me conta, já tem o mais novo documento de identificação? Já providenciou? Eu estou falando da Carteira de Identidade Nacional, a CIN. Ela trouxe muitas dúvidas, né? A pessoa ficou se perguntando como é que faz esse documento, tem que fazer, né? Até quando? Vai mudar o antigo? A Polícia Civil aqui do DF começa a emitir esse documento indispensável a qualquer cidadão. Até bebê, gente, pode ter essa nova carteira. E o repórter Herner Fritz, ele tem os detalhes pra gente de como tirar essa carteira de identidade nacional. Éder, bem-vindo de novo. A gente estava ali com aquele selinho, depois eu coloco de novo ali para vocês. Conta aqui, você já providenciou a sua? Ô Vivi, olha, eu ainda não tenho essa identidade, mas vou ter daqui a pouquinho. Isso porque depois que o pessoal da produção me ligou, falou que a gente ia fazer o link aqui e que era de graça, eu corri aqui para o Instituto de Identificação da Polícia Civil. A gente está até aqui numa área restrita, onde o pessoal está fabricando as primeiras carteiras as primeiras carteiras de identidade nacional. E Vivi, eu acabei perdendo a minha carteira. Aqui tá vazio, mas hoje eu vou ser o repórter e o personagem ao mesmo tempo, porque eu já adiantei aqui com o pessoal e estou fazendo a minha. Vou fazer a minha carteira de identidade nacional ao vivo, para você ver que não é mentira. A gente está aqui no cartório, os meus dados já estão até aqui na tela. A minha certidão de nascimento, minha carteira de trabalho, o meu passaporte, porque eu estou sem a minha carteira de identidade. E eu vou fazer aqui ao vivo com vocês. Doutora, eu me enchi muito o saco, né, para conseguir fazer aqui, né? Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Eu queria que a senhora explicasse para o pessoal, assim como eu trouxe os meus documentos, a senhora me explicou o que trazer aqui, o que precisa para o pessoal poder tirar essa nova identidade? Então, assim, a Carteira de Identidade Nacional ela traz algumas novidades, né? A primeira delas é que o número de registro agora é o número do CPF. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de vir para o posto de identificação é conferir se o seu CPF está regular ou pendente de regularização. Se ele tiver com esse status regular ou pendente de regularização, você está apto para vir ao posto de identificação fazer a sua identidade. O meu tá tudo certinho, né? O seu tá tudo certinho. Nenhum boletim de ocorrência, nada que possa prejudicar. Não, o seu tá ok, a gente já verificou. A outra coisa importante também, outro fato, é que os seus dados, principalmente o nome da mãe, o seu nome completo e a data de nascimento tem que estar iguais aos da Receita, aos dados da Receita. Olha, e principalmente iguais aos dados da certidão de nascimento. Essa aqui eles já tiraram uma cópia da minha original. Já fizemos a pesquisa aqui já... do CPF. Tá tudo certinho aí, tá né? Tudo certo, tudo regular. E agora, para você ver o tanto que é fácil, você vem aqui, não só aqui, mas nas polícias. Até queria que a senhora explicasse, que eu não estou chegando agora em Brasília e queria entender melhor como é que funciona para tirar essa identidade aqui em Brasília. Então, nós fazemos atendimento por ordem de chegada, não precisa de agendamento, nos postos de identificação que são ligados às delegacias. São 9 postos que a gente tem. Então, se tiver alguma dúvida, pode entrar no nosso site, a gente tem todas as informações de todos os postos, tudo direitinho. Agora, se a pessoa prefere o agendamento, ela pode ser atendida nas unidades do Na Hora, são 7. Tá? Então, tem vários lugares do DF, você pode fazer o agendamento, só que a gente até indica para as pessoas fazerem o atendimento presencial, que ele é mais fácil, mais rápido, você vai conseguir ser atendido. No meu caso, eu vim correndo porque, primeiro, fiquei sabendo que era de graça, a primeira, né? Só se eu perder, se você for desatento em casa como eu, e acabar perdendo a identidade como eu perdi a minha antiga, estou fazendo outra aqui agora, mas se você perder, acaba pagando uma taxa de R$42. Mas a primeira é de graça para todo mundo, não é isso, doutora? Isso, a primeira via da SIM, Carteira de Identidade Nacional, ela é de graça, independente se você já tem uma identidade ou não, aquela anterior, né, que a gente chama de regional ou estadual. Mas é importante a gente falar que essa que que as pessoas já têm, ela vale até 2032, então não precisa ter pressa de ir até o posto, tá? Isso que eu ia perguntar, no meu caso eu perdi, mas as pessoas já têm, precisa sair correndo, fazendo logo, não precisa, então a outra continua valendo normalmente. Sim, ela vale durante até 2032, mais 10 anos, então não tem necessidade de correr até o posto de identificação. Eu queria que a senhora contasse quais os benefícios de ter essa nova, o que ela traz diferente das outras?
Então, ela traz mais confiabilidade, assim, porque hoje você, né, até semana passada, né, aqui para Brasília, você poderia ter 27 diferentes identidades. Então, em cada estado você podia tirar uma identidade diferente. É o meu caso, que eu tenho uma de Minas, tirei uma em São Paulo, agora eu estou tirando outra em Brasília. E agora não. Agora você só pode ter uma identidade. Você pode até em outro estado fazer uma segunda via, mas sempre vai ser a mesma identidade com que o número vai ser o número do seu CPF. Ah, legal. Isso então agora vai ser uma padronização, então. Isso. É uma padronização nacional. Depois que eu entreguei meus documentos aqui, colocou aqui no sistema, o que eu faço a partir de agora? Agora a gente vai fazer a coleta da sua biometria. A Thaís agora vai te atender aqui. Tem uma manchinha aqui no dedo, mas ó, tudo ao vivo aqui, para vocês verem que é real mesmo. Estou tirando sim, né, que chama assim. Estou recolhendo a minha biometria aqui agora. E Vivi, olha só, para você ver, você não tem ainda, eu vou ter daqui a pouquinho, né? Sai ainda hoje. A outra, deixa eu trocar de mão aqui, que tá tudo sendo ao vivo, tudo em tempo real aqui para o pessoal de casa entender como é que funciona. Vivi, você pensou que ia ficar fora dessa, né? Não vou não. E você sabe que eu tô achando um barato você trazer essas informações ao vivo aí de como que funciona, porque fica todo mundo se perguntando. Eu mesma estava querendo saber, né? Nossa, qual é o horário que pode fazer essa carteira? Bom, a gente tem que entrar em contato antes, tem que agendar. Então, você trouxe todas essas informações e o pessoal já começa, inclusive, a se orientar aí com o nome, né? Que a gente ficava sempre, RG, CPF, agora é SIM que fala. Eu vou até pedir para colocar aqui na tela pra gente aquele selo, pode colocar pra gente aí? Porque enquanto ele vai fazendo ali todo esse procedimento, você tá vendo aí esse selo da Carteira de Identidade Nacional com QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code que você vai cair direto na página da Polícia Civil, que tem também ali mais informações, inclusive se você quiser checar ali quais são os documentos mesmo que você tem que levar, quais os locais que você pode ir para poder fazer a carteira de identidade. Você pode ir direto aí por esse QR Code, você cai nessa tela. E olha, Éder, conta aqui pra mim, você tá achando rápido, tá fácil? Eu vi aí que tá vazio, né? Assim, aí onde você está, as pessoas podem ir também para tirar aí. Vivi, esse local aqui é aqui na sede do Instituto, então aqui é mais para autoridades, não é tão aberto ao público, mas é muito fácil, né? Todo lugar tem uma delegacia, né, doutora, que você procurar. Isso, são 9 delegacias. Então tem Asa Sul, Cruzeiro, São Sebastião, Planaltina, Samambaia, Santa Maria, então são várias opções. Além disso, ainda tem as unidades do Na Hora. Vivi, ó, eu só entreguei os documentos para ela. Você perguntou se era rápido para tirar. Tá sendo em tempo extremamente, literalmente real. Foi o tempo de chegar aqui. Agora eu vou tirar minha fotografia, mas está tudo acontecendo ao vivo mesmo. Vou tirar minha foto agora, vou até ficar um pouquinho mais quieto aqui. E ficou bonito, né, Vivi? Enquanto você tira, ficou, então, eu vou deixar aqui, você ficar aí, ó, peraí. Faz a pose, porque não é possível. Tem que sair boa, olha, porque vou te contar, não tem coisa mais agradável, né? Quando a gente vai tirar um documento. Esse documento fica para anos, e aí quando você vai tirar essa foto, a foto não fica boa. Não pode ir rindo, viu? Ó, o Éder vai tirar essa foto ali. Depois que ele tirar essa foto, eu quero só tirar uma dúvida, se a gente pode levar uma foto nossa, né? Uma foto que você tira ali, você pode checar se ficou boa mesmo, se você gostou. Vivi, ou não. Se pode, você tem que ser a foto tirada na hora. Eu já te respondo. É um segundo que eu só vou tirar o fone para tirar a foto aqui. Só um minutinho. Ai, gente, olha só. Então, tá vendo? A gente tá fazendo tudo ao vivo, até para você entender também como é que é o tempo para poder tirar esse documento. Às vezes a pessoa acha que é muito demorado, não vai lá. Mas olha só quanta coisa bacana que ele já trouxe pra gente, para poder interligar todos esses dados, ter um documento só, você não precisa ficar levando aquele tanto de documento na carteira. E aí agora, você ouviu antes ali, né, minha pergunta, explica pra gente, essa foto tem que ser tirada na hora? Toda a documentação, passar ali na banquinha, tirar uma foto, aqui não precisa, né, doutora? Não precisa, a gente faz a foto na hora mesmo. Eu cheguei a enviar uma foto minha pra ela que nem vai ser usada. Não precisa. Apaga depois, que foto 3x4 ninguém merece, né? Ó, pra você ver, a data de nascimento, agora minha foto já tá aqui. Eu vou ter esse privilégio, porque eu tirei minha identidade, a foto ao vivo aqui pra vocês, é um momento que vai ficar registrado pra sempre. E daqui a pouco, quanto tempo eu vou pegar essa carteira? Então, a gente está colocando prazo de 10 dias para fazer, né, para ficar pronto para vir buscar. Mais ou menos esse prazo. Então, o pessoal de casa aí, ó, tá passando próximo de uma delegacia, já pode passar rapidinho,
tirar a foto, não precisa, só precisa trazer os documentos e conferir o CPF, e o restante foi o quê? 10 minutos no máximo? 15 minutos no máximo. Tá pronto, Vivi? Gente, legal olha, isso, né? Éder, foi ótimo. Se ajeitou lindo, tirou essa foto, ficou maravilhosa. Pronto, já tem esse documento agora aí pra você pegar em 10 dias. Foi a autoridade que estava ali, né? Mas a gente já viu que tem vários pontos, então, pra pessoa poder tirar esse documento. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Agradeço a todo mundo aí também da Polícia Civil. Bom, a gente vai pro intervalo, mas é bem rapidinho. Tem um recado pra você na volta. Você me espera? Rapidinho. Olha, eu quero agradecer a sua companhia por hoje. Uma ótima tarde para você. Eu te espero de novo amanhã. Você fica agora com a SBT Esporte Brasília, com imagens do grafite na estação da Praça do Relógio. Beijo, tchau, tchau.